Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 5, Parte 13, Capítulo 697. Vigoroth era o Pokémon de Noah. Ele tinha acabado de evoluir de Slakoth e estava lutando para se manter sob controle. A transformação de Slakoth para Vigoroth e finalmente para Slaking foi muito interessante, para dizer o mínimo. Se alguém olhasse para o poder absoluto, Slaking poderia ser tão poderoso quanto Pokémons lendários como Kyogre e Groudon. No entanto, ele era restrito devido à sua habilidade Preguiça. Ao contrário dos jogos, Preguiça faz o Pokémon ficar lento para reunir energia para atacar. Não que ele fosse lento. A raiva e a fúria de Slaking eram muito famosas em todo o mundo. No entanto, como era tão lento que só podia atacar a cada 2 turnos, era basicamente inútil. Ninguém gostava de um Pokémon lento. Mas Axel sentiu que podia fazer algo sobre isso. Ele havia lutado contra Bruno Slaking na liga e sabia o quão poderoso ele poderia ser. Quando era um Slakoth, ele teria Preguiça, o que o tornaria lento. Quando evoluísse para Vigoroth, ele teria Vital Spirit, o que o tornaria incapaz de dormir e excessivamente ativo. E quando finalmente evoluísse para Slaking, ele teria novamente Preguiça. Então, por que Vigoroth não tinha Preguiça também? Acho que a resposta para minha pergunta está aqui, murmurou Axel. Ele queria ter um Slaking há muito tempo, mas devido à sua habilidade, ele não o havia capturado e ainda não havia conseguido encontrar uma solução para ele. No momento, Vigoroth está treinando com Primeape. Primeape também tinha espírito vital, e quase o dominou. Como Vigoroth era novo nisso, Primeape estava dando a ele algumas dicas úteis. Axel não sabia por que Noah pegou esse Slakoth. Noah foi um excelente treinador durante seu auge, mas desde que ficou incapacitado, sua carreira despencou. Agora, ele estava saudável novamente. Ele podia andar perfeitamente e todos esses meses ele treinou seu corpo para atingir seu estado ideal. Ele tinha apenas 45 anos agora. 45 anos pode ser meia-idade, mas neste mundo, as pessoas são muito ativas nesses anos também. A expectativa de vida média de um humano neste mundo também era de cerca de 150 anos. Mas como Noah já fazia muito tempo que não se tornava treinador, ele não estava atualizado. Mas até mesmo uma criança sabia que Slakoth era um Pokémon muito difícil de treinar. Tio, por que você pegou esse Slakoth? Perguntou Axel durante o café da manhã. Quando fui para a floresta, encontrei esse pobre Slakoth e ele estava sozinho. Parecia que sua família o havia abandonado. Então decidi adotá-lo e torná-lo meu Pokémon. Fui ao centro Pokémon e descobri que ele estava muito doente e também inerentemente fraco. Inerentemente fraco? Sim, a enfermeira disse que de alguma forma seu potencial foi bloqueado de alguma forma e levaria muito tempo para que ele se tornasse mais forte. Nem mesmo o médico conseguiu dizer por que isso aconteceu. Comecei a treiná-lo lentamente e depois de um mês ele evoluiu para Vigoroth. O médico me disse que ele tem pelo menos 10 anos e que para Salcott evoluir para Vigoroth em 10 anos é muito tarde. O médico também disse que como ele estava demorando muito para evoluir, a família deve tê-lo abandonado pensando que ele era fraco. Oh, isso é uma pena, mas parece mais forte do que um Vigoroth normal que acabou de evoluir. Espere. É isso. Essa é a solução que eu estava procurando. Gritou Axel em excitação e começou a correr em direção a Vigoroth. Noah não sabia o que tinha deixado Axel animado, pois ele também começou a correr em direção a Axel. Axel não havia identificado Vigoroth pensando que seria apenas um Pokémon normal, mas agora ele sabia que era excepcional. Ele foi até Vigoroth e gritou, identidade. Nome do Pokémon, Vigoroth, idade 10 anos. Classificação do Pokémon, classificação comum. Tipo de Pokémon, lutador. Habilidade, espírito vital 5%. Habilidade oculta. Potencial, azul baixo. Saúde, 2500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Eram muitos movimentos para um Pokémon de classificação comum, mas como ele já tinha 10 anos, isso era de se esperar. O que mais interessava a Axel era seu potencial, que era branco, baixo. Axel nunca tinha visto um potencial tão baixo. Na maioria das vezes, o potencial de um Pokémon selvagem é verde normal ou laranja normal. Houve algumas vezes em que ele encontrou um potencial de um Pokémon selvagem como azul baixo, mas nunca um potencial branco baixo. Mas isso funcionaria perfeitamente para um Pokémon como Slaking. Axel, o que aconteceu? O que você encontrou? Vigoroth está bem? Perguntou Noah. Sim, e é perfeito. Percebi que seu potencial é o mais baixo dos baixos. Seu potencial é baixo, o que é muito difícil de encontrar. Disse Axel com um sorriso. Então o que há de perfeito nisso? Isso não significa que ele cresceria lentamente? Isso não é ruim? Perguntou Noah. Para outros Pokémon é ruim, mas para um Pokémon como Slaking, é exatamente o oposto. Axel, não estou entendendo nada do que você está me dizendo. Haha, deixa eu explicar. Você deveria falar sobre preguiça, certo? Claro, é uma das habilidades amaldiçoadas. Sim, é uma habilidade amaldiçoada, mas se resolvermos isso, será uma habilidade poderosa. Preguiça é basicamente uma habilidade que faria um Pokémon lento em atacar, desviar ou fazer qualquer coisa. Mas isso não significa que o Pokémon não poderia pular de repente ou atacar de repente. Só leva tempo para o Pokémon reunir energia para atacar. Este é o efeito de preguiça. Mas qual é a causa de preguiça? Se você não sabe sobre isso, deixe-me contar. Como Slaking e Slakoth são os únicos Pokémons que têm essa habilidade, deixe-me usá-los como exemplo. Preguiça permite que Slakoth colete energia do mundo e a armazene dentro dele. Slakoth armazenaria a energia ativa e passivamente a cada segundo de sua vida e a armazenaria para se tornar poderoso. É por isso que Slaking é um dos Pokémon mais poderosos de todo esse mundo. Sim, falta muito no quesito velocidade, mas ninguém pode negar seu poder. Agora, seu Slakoth levou 10 anos para se tornar Vigoroth. Isso foi basicamente devido ao seu potencial, mas também significa
significa que seu Slakoth estava armazenando energia por 10 anos. Você sabe o que isso significa? Perguntou Axel. Isso significa que seria OP no futuro. Murmurou Noah, não acreditando nessa hipótese. Axel sempre vinha com muitas hipóteses. Nem todas eram verdadeiras e nem todas davam resultados, mas dessa vez, meio que fazia sentido. Se o que você está dizendo é verdade, então por que ele é tão fraco? Normalmente, um Slakoth selvagem leva de 6 meses a 1 ano para evoluir. Ele levou 10 anos. Então, isso não significa que ele deveria ser 10 vezes mais forte agora? Mas ele é apenas um pouco mais forte do que o normal. Isso é por causa do corpo dele? Por quê? Está machucado em algum lugar? O médico me disse para dar algumas vitaminas e eu fiz isso. Axel então deu uma palmada na testa de si mesmo. Que tipo de médico idiota é esse? Diga-me o nome dele e eu o demitirei, gritou Axel. Por quê? Eu fiz algo errado? Claro, você fez errado. De acordo com minha hipótese, Vigoroth não é muito mais forte devido ao seu corpo fraco. Já que ele tinha tomado 10 vezes mais energia do que o Slakoth normal, seu corpo também deveria ser 10 vezes mais forte para segurar esse poder. Mas ele não tem um corpo tão forte. Então, ele não poderia executar tanto poder porque se o fizesse, seu corpo explodiria e você tem vitaminas que aumentariam essa energia dentro de seu corpo. Então, isso não é estúpido? Noé ficou horrorizado. Então, o que devo fazer? É simples, nós apenas treinamos o corpo dele. Temos muitos campos de treinamento para muitos exercícios. Então, por enquanto, ele apenas treinaria o corpo e os movimentos físicos. Red também ficou impressionado ao ouvir a teoria de Axel. Embora não houvesse prova científica da teoria, a teoria em si fazia muito sentido. Axel, Red e Noah foram em frente para discutir os planos de treinamento de Vigoroth. Talvez eu deva comprar um Slakoth para Axel quando ele tiver 5 ou 6 anos, disse Red. Eu estava pensando a mesma coisa sobre Arthur, disse Axel. Você não quer um Slakoth para você? Perguntou Red. Eu tenho, mas não agora. Primeiro, eu não resolvi o problema de velocidade quando ele finalmente evoluir para Slaking, e no momento, eu tenho muitos pokémons para a região de Johto. Eu vou pegar um quando eu começar outra região. Isso é justo. Então, você quer treinar hoje ou só descansar? Perguntou Red. Eu só quero descansar hoje. Faz tempo que não tenho um bom dia de descanso, disse Axel e fechou os olhos enquanto estava deitado na grama. Começa o ponto de vista do Pokémon. Todos os Pokémons de Axel estavam dando uma pausa. Até Shedinja e Pidgeot. Ambos eram maníacos de treinamento, mas hoje, eles só queriam descansar. Era uma visão rara. Lucario estava apenas meditando para controlar sua aura. Ele sentiu um tapinha em suas costas. Ele se virou para descobrir que era Feraligatr quem o estava perturbando. Ei cara, hoje é dia de descanso. Por que você ainda está treinando? Só relaxa por hoje, disse Feraligatr. Eu sou um dos mais fracos de todos nós. Preciso treinar para ficar mais forte, respondeu Lucario. Olhe para Squirtle. Ele é o mais fraco, mas ainda está deitado na grama com seus óculos de sol, disse Feraligatr enquanto apontava para Squirtle, que estava agindo como se fosse o dono do lugar. Parecia um gangster. Lucario, às vezes, precisamos descansar e pensar no futuro também. Esta é uma parte essencial do treinamento. Veio uma voz e era Shedinja. Veja, até o chefão diz isso. O chefinho também está dormindo, disse Feraligatr. O pequeno chefe, também conhecido como Togetic, também dormia e roncava alto. Lucario deu um grande suspiro e se levantou. Ele sabia que outros não o deixariam treinar hoje. Agora vamos para o lago. Quero pegar alguns Magikarp e dizer a eles que esse é o chefe, disse Feraligatr com um sorriso maligno. Feraligatr por algum motivo sempre teve uma vingança por Magikarp. Ele não o mataria diretamente, mas faria o Magikarp no mar sofrer por nada que ele tivesse feito. Os Magikarp ficariam tão feridos que a maioria deles até morreria depois de algum tempo. Por que você odeia esses Magikarps? Eles não fizeram nada com você, disse Lucario enquanto zombava, pois só queria um pouco de paz. Você não sabe o quão malignos eles são. Eles podem ser a encarnação do próprio Giratina. Você é inocente demais para notar isso, disse Feraligatr enquanto ele começava a andar em direção ao mar, importunando Lucario para ir também. Feraligatr nunca lhe contaria o motivo pelo qual odiava Magikarp. Ele apenas falaria em algumas linhas enigmáticas. Espera, estou sentindo o cheiro de uma história embaraçosa aqui, pensou Lucario, e então de repente viu Primeape que também estava meditando com os olhos fechados. Lucario se virou para Feraligatr para dizer que pelo menos um de nós estava treinando, mas então algo aconteceu. Uma luz vermelha desenvolveu todo o corpo de Primeape. A luz era tão fraca que se Lucario não estivesse focando em Primeape, ele nem teria notado. Por meio de seu sentido de aura aguçado, ele podia dizer que algo estava acontecendo com Primeape, e de um jeito bom. A luz brilhou por alguns segundos e então desapareceu. Logo depois disso, Primeape abriu os olhos e Lucario pôde dizer que algo havia mudado em Primeape. Capítulo 698. Lucario apontou para Primeape e disse em voz alta, olha, alguma coisa está acontecendo. Feraligatr e outros também olharam para Primeape e notaram o brilho vermelho. Por mais fraco que fosse, o brilho era muito incomum. Normalmente um brilho ocorre quando um Pokémon está em processo de evolução ou de classificação. Mas naquela época, o brilho seria ofuscante, mas aqui, Lucario podia dizer que Primeape não estava subindo de classificação. Com esse movimento, Primeape abriu os olhos e seus olhos pareciam diferentes por algum motivo. Não havia loucura em seus olhos. Seus olhos estavam calmos e maduros, como se tivesse visto todas as coisas que havia no mundo. Seus olhos pareciam ter experimentado tudo isso. Fim do ponto de vista de Pokémon. Jin. Primeape dominou o espírito vital em 100%. Jin. Primeape dominou completamente o espírito viral. Agora ele pode controlar perfeitamente seu sono.
Ele também pode acordar por 4 dias sem se sentir cansado. Axel ficou chocado ao ver esta notificação. Ele esperava que ele dominasse espírito vital em 100%, mas não o dominasse completamente. Esta foi uma boa notícia para Axel e também para Primeap. Axel foi em direção a Primeap. Ele também sentiu que algo havia mudado em Primeap. Axel podia sentir uma sensação de maturidade nisso. Ele olhou as estatísticas para verificar se estava tudo bem. Nome do Pokémon, Primeap, idade 5 meses. Apelido do Pokémon, Gheori. Classificação do Pokémon, classificação rara. Tipo de Pokémon, lutador. Habilidade, espírito vital, dominado. Habilidade oculta, desafiador, 75%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 3.500 ataque, A++. Agilidade, B++ defesa, A++. Ataque especial, C defesa especial, C+. A maioria de seus movimentos estava no nível 39 e alguns dos movimentos que ele havia aprendido recentemente não estavam bem desenvolvidos. Seus status eram satisfatórios, mas não eram tão altos quanto os de Togetic ou mesmo Aerodactyl. Claro, Primeap não estava relaxando. Havia uma boa razão para isso. O motivo era sua habilidade Vital Spirit. Vital Spirit não o deixaria dormir direito. A habilidade também perturbaria passivamente sua mente devido à falta de sono. Então Primeap teve que treinar seriamente e dominar essa habilidade. A menos que dominasse sua habilidade, seria reprimido e teria que sofrer muito. Então, muito tempo foi gasto para dominar essa habilidade. Dominar uma habilidade não era uma tarefa fácil. Normalmente, os Pokémons de Axel normalmente alcançam o posto de Pseudo-Rei ou até mesmo o posto de Rei quando dominam sua habilidade. Mas Primeap tinha que fazer isso o mais rápido que pudesse. Agora que ele havia dominado sua habilidade, estava pronto para treinar seu corpo e movimentos. Axel analisou alguns dos movimentos que foram aprimorados. Ainda havia muito treinamento a ser feito, mas primeiro, Gheori, você finalmente conseguiu. É hora de comemorar. Faremos uma festa hoje à noite, disse Axel e abraçou Primeap com alegria. Axel também estava esperando ansiosamente por esse dia. Primeap, ele disse em voz baixa e imediatamente foi dormir. Ele não dormia direito desde que nasceu. Axel conseguia entender todo o estresse oculto que ele estava sentindo até agora. O sono foi bem merecido. Axel chamou Primeap para a Pokébola. Ele olhou para o céu e pôde ver que Salamence ainda estava voando no céu em alta velocidade. Já fazia algum tempo desde que ele finalmente evoluiu e ele sempre voava por pelo menos 7 a 8 horas por dia. Uma das razões pelas quais ele queria tanto evoluir era para voar. Isso sempre esteve profundamente enraizado no coração de Shelgon. Agora, já que podia voar, ele estava voando sem parar desde aquele dia. Ele também se tornou um bom amigo de Pidgeot que também treinaria em manobras de voo. Como ele amava voar, ele também aprendeu 3 movimentos de voo até agora. Eles eram: asa aéreo do Hurricane com 2 batidas de asas. Axel só queria que ele se ajustasse ao seu novo corpo, então ele não tinha feito nenhum novo plano de treinamento para ele até agora. Enquanto isso, ele podia dizer que Pidgeot estava muito perto de atingir o posto de Rei. Já fazia cerca de 5 a 6 meses que ele havia evoluído para o posto de Pseudo-Rei, mas ele vinha treinando duro para chegar ao posto de Rei desde aquele dia. No entanto, ainda faltava muitas coisas. Por exemplo, ele ainda não havia dominado sua habilidade. Axel não o deixaria atingir o posto de Rei a menos que o fizesse. Em segundo lugar, ele não havia criado um movimento de pré-domínio. Esta também era uma das condições que Axel havia estabelecido e finalmente, era um novo movimento do tipo elétrico e esse movimento deveria atingir o nível 40 antes de atingir o posto de Rei. Essas eram as condições que Axel havia estabelecido para Pidgeot. Claro, todos os seus stats deveriam atingir o rank SS e essa era a condição absoluta que deveria ser cumprida. Axel percebeu que quando seus Pokémons alcançavam o rank King, seu progresso se tornava muito lento. Red disse a Axel que ele ainda era muito mais rápido do que Pokémons normais, mas ainda era mais lento quando eles estavam no rank Pseudo-Rei. Então, ele queria que as estatísticas de Pidgeot fossem as mais altas antes de ele subir para o rank Rei. Felizmente, ele estava indo muito melhor no departamento de estatísticas. Entre as 5 estatísticas, 3 delas já estavam na classificação SS. Essas eram estatísticas de ataque, estatísticas de agilidade e estatísticas de ataque especial. Sua defesa e defesa especial também estavam na classificação S++. Então, ele estava muito perto de maximizar suas estatísticas. Axel não sabia por que isso estava acontecendo com Pidgeot, já que na maioria das vezes, seus Pokémons desenvolviam movimentos pré-domínio mais rápido do que maximizavam as estatísticas. Ele também tinha talento para isso. Seus Pokémons também dominavam suas habilidades antes de maximizar as estatísticas para a classificação de Rei. Mas Pidgeot era exatamente o oposto. Axel pensou que teria que se concentrar apenas em Pidgeot por algum tempo. Flap, vem aqui, disse Axel acenando para Pidgeot enquanto ele treinava Salamence em golpe aéreo. Vendo que Axel o havia chamado, ele alegremente circulou e veio em sua direção. Ele esperava algum tipo de presente, pois Axel parecia feliz por algum motivo, mas ele estava esperando demais. Flap, suas estatísticas estão progredindo muito bem, mas você ainda não dominou sua habilidade, criou um movimento pré-domínio e um movimento elétrico, disse Axel. Flap sentiu-se imediatamente triste após ouvir isso. Ele abaixou a cabeça pensando nisso. Não era que ele não fosse talentoso o suficiente para criar um novo movimento pré-domínio, movimento elétrico e dominar sua habilidade. Ele sentiu que poderia fazê-lo em algumas semanas se desse tudo de si, mas ele deliberadamente não estava dando tudo de si e Axel parecia tê-lo finalmente pego. Você vai me dizer alguma coisa? Você está enfrentando algum tipo de problema no treinamento? Se estiver, então eu vou apenas guiá-lo por algum tempo, disse Axel.
Parecia que Axel não tinha descoberto seu plano mestre, mas se sentiu mal porque Axel estava preocupado com isso. Então decidiu contar a verdade. Pidgeot, Pidge. Depois de ouvir o motivo, Axel quis bater na cabeça dele, mas sabia que Pidgeot era muito emotivo e ele nunca ouviria o fim disso. Então, ele deu uma palmada no próprio rosto. O motivo era simplesmente estúpido. Na última competição Pokémon da família Blaze, ele havia recentemente subido para o posto de Pseudo-Rei. Como ele havia subido recentemente para o posto de Pseudo-Rei, ele teve que lutar com poderosos Pokémons de posto-rei e, portanto, perdeu a batalha e não conseguiu vencê-la. Então, naquele momento, ele decidiu fazer um plano mestre. A competição Pokémon da família Blaze aconteceu há 5 meses, então ele estava executando esse plano mestre por 5 meses e Axel nem tinha percebido. O plano não era subir de nível até a próxima competição de Pokémon da família Blaze, mas ele não podia relaxar no treinamento, senão Axel perceberia. Ele também queria ficar mais forte para a próxima competição. Então, ele estava treinando apenas seus movimentos e estatísticas corporais desde então. Ele negligenciou completamente sua habilidade e treinamento de habilidade oculta. Ele também lentamente deu a entender que queria dominar sua habilidade antes de atingir o posto de rei para Axel. Axel também concordou. Ele também começou a treinar lentamente seu movimento pré-domínio, mas nunca decidiu levar isso a sério. Este era o plano mestre de Pidgeot para vencer a próxima competição. Axel não sabia como responder a isso. Ele não queria atrasar sua classificação por uma razão tão simples. A competição levaria pelo menos mais 7 meses para chegar e isso era muito tempo. Mas ele sabia que se dissesse para ele treinar seriamente, talvez não desse tão certo. Primeiro de tudo, ele não queria forçar seus Pokémons a treinar. Ele não era um tirano e se fizesse isso, Pidgeot teria alguns sentimentos negativos sobre ele e ele não queria isso. Depois de pensar por alguns segundos, ele encontrou uma solução. Aqueles poucos segundos pareceram dias para o pobre Pidgeot. Ele sabia que seria punido e vendo a expressão de Axel mudar algumas vezes em um segundo, ele sabia que algo ruim iria acontecer. Flap, eu sei que você realmente quer vencer essa competição e sabe que eu posso trapacear, o que faz de você o vencedor. Claro que não. Eu quero ganhar sozinho. Agora, ouça meu plano. Até agora, só há Venusaur que está no nível 1 de classificação de rei. Pidgeot imediatamente se sentiu deprimido após ouvir isso. Ele sabia que, embora estivesse classificado como rei, não seria páreo para Venusaur. Axel também suspirou após ver a expressão de Pidgeot. Venusaur realmente era um monstro na forma de Pokémon. Ei, não se sinta mal. A competição ainda está a 7 meses de distância, e como Venusaur está no nível 1 há algum tempo, ele alcançaria o nível 2 durante esse tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, vou garantir que ele chegue ao nível 2 durante esse tempo, disse Axel com um sorriso. O rosto de Pidgeot se iluminou após ouvir. Isso significava que ele ainda venceria a competição enquanto se classificava cedo? Nenhum dos meus outros Pokémons conseguiu atingir o posto de rei em 7 meses, em relação aos postos de rei de nível 1 de outros treinadores. Se você não conseguir nem vencê-los, ficarei desapontado. Em vez disso, você receberá uma punição. Não se preocupe, eu posso vencer os outros tolos. Pidgeot agora estava confiante em vencer esta competição. Ele já sabia que os Pokémons de Axel são normalmente muito fortes comparados a outros treinadores e isso inclui ele mesmo. Capítulo 699. No entanto, isso não significa que eles seriam tão fáceis de lidar se você não treinar duro. Imagine o Flap, se você treinar muito duro e quase atingir o nível 2 enquanto luta com Pokémons de nível 1 de classificação rei. Você pode esmagá-los como uma formiga. Você será aclamado como o Pokémon de nível 1 e nível rei mais poderoso, disse Axel animado. Pidgeot começou a sorrir selvagemente depois de ouvir Axel. Suas penas se levantaram de excitação, e embora fosse apenas um pássaro, havia um sorriso maligno em seu rosto. Ele já conseguia se imaginar elevando-se sobre os outros enquanto aqueles estúpidos Pokémon de nível rei pediam sua misericórdia. O mundo da imaginação de Flap. O cenário era muito diferente do normal. Era o mesmo estádio que realizou a competição da última vez. Havia muitas pessoas no estádio que estavam assistindo a batalha e todos ficaram chocados. Alguns deles ficaram quase estupefatos depois de olhar para algo no céu. Alguns deles pareciam ter se encontrado e obtido a iluminação e alguns deles estavam curvando todo o corpo em respeito. No entanto, todos eles estavam olhando para o céu. Era difícil para as pessoas até mesmo abrirem os olhos, pois os ventos eram muito turbulentos. As lâminas de vento podiam ser vistas a olho nu e havia vários tornados cercando a entidade que estava no céu. O som do vento era majestoso, assustador e natural ao mesmo tempo. No céu, havia uma criatura parecida com um pássaro. O pássaro não era muito grande, mas não era tão pequeno a ponto de não ser notado. Ele estava pairando no céu. A coisa mais notável eram suas asas e seus olhos. Mesmo entre todos os furacões e ventos ferozes, todos podiam ver seus olhos, pois seus olhos brilhavam em luz amarela e azul. Suas asas pareciam majestosas, pois também brilhavam em luz amarela e azul. Este era o próprio Pidgeot. Parecia um deus e estava olhando para um Pokémon com desgosto. Este Pokémon era Latias. HMF, você me dá nojo. Você é um Pokémon lendário, mas não consegue nem me dar uma boa luta, disse Flap, o Pidgeot. Latias olhou para Pidgeot com olhos suplicantes e disse, sinto muito, meu senhor. Estou muito fraco para entender sua magnificência. Por favor, poupe minha vida. Tudo bem, eu não gosto de intimidar os fracos. Vou poupá-lo desta vez, mas nunca mais mostre a cara, disse Flap e os ventos voltaram ao normal. Seus olhos e asas também voltaram ao normal. Parecia que nunca houve furacões ou ventos fortes há apenas alguns segundos. Meu Deus! A princesa Flap é tão gentil, gritou alguém da multidão. Sim, a princesa Flap é o Pokémon mais poderoso que já vi. Tenho muita sorte de estar aqui agora, disse outro.
Flap então deu um sorriso suave. O mundo da imaginação de Flap acaba. Pidgeot começou a sorrir depois de pensar nisso. Então, ele decidiu que começaria a treinar seriamente a partir de agora. Bem, eu fiz algo bom hoje. Flap vai treinar sério de agora em diante, murmurou Axel para si mesmo. Axel disse para Flap descansar hoje, pois era dia de descanso. Mas como ele estava muito animado para treinar novamente, não quis descansar. Axel teve que dizer que essa era a punição por escondê-lo sobre o plano mestre. Finalmente decidiu descansar hoje e planejar o treinamento de amanhã. Ele só queria descansar hoje, mas muitas coisas já tinham acontecido no seu dia de descanso. No dia seguinte, Pidgeot foi o primeiro a acordar e o primeiro a entrar no campo de treinamento. Ele estava pronto para dominar sua habilidade. Ele já tinha alguma ideia de como dominar sua habilidade, olhos afiados. A habilidade basicamente aumentaria sua precisão em uma certa margem e também ajudaria Pidgeot a não perder precisão em momentos como tempestade de areia. Pidgeot tinha ouvido muitas histórias sobre poderosos usuários de olhos de outro mundo. Todas essas histórias foram contadas por Axel e a que mais o interessou foi chamada de Sharingan. Esse olho peculiar podia fazer muitas coisas e Pidgeot sabia que ele não poderia replicar perfeitamente todas as habilidades do Sharingan, mas poderia replicar algumas delas. Pidgeot já tinha uma ideia de como deveria dominar sua habilidade. Ele voou alto no ar e então voou em direção à floresta. Depois de voar por algum tempo, ele chegou a uma área plana onde encontrou um casal de Dugtrios. Pidgeot era um bom amigo deles e pediu a ajuda deles ontem no treinamento. Pi, você está pronto? Dugtrios sim, somos. Pi. Ok, então use Sandstorm. Eram 3 deles e todos os 3 usaram o movimento Sandstorm. De repente a área foi preenchida com areia furiosa e Pidgeot já tinha usado sua habilidade. Seus olhos estavam brilhando em luz azul e começou a voar em Sandstorm em alta velocidade como se estivesse perseguindo algo. Axel acordou cedo de manhã e descobriu que Pidgeot não estava lá. Ele já sabia que ele tinha acordado para treinar sozinho. Ele foi até o campo de treinamento e não conseguiu encontrar Pidgeot. Ele usou o sentido da aura e descobriu que ele tinha ido fundo na floresta e estava voando em alta velocidade. Axel realmente queria ver o que ele estava fazendo, mas primeiro, ele tinha que tomar um banho e se preparar. Então, ele foi para casa para se preparar e tomar café da manhã. Ele sabia que era seguro, pois a floresta não era perigosa. Ele foi o primeiro a acordar, exceto Pidgeot. Então, ele foi tomar banho e preparou o café da manhã. Depois de 1 hora, seu pai acordou com sua mãe. Red e Noah também foram para a cozinha depois de alguns minutos. Bom dia, Axel, disse Red enquanto bocejava e esticava os braços e o pescoço. Quando eles estavam começando a começar a manhã. Uau! Oi, meu, faz tempo que não te vejo, disse Red ao ver Meu e Slovenperor entrarem na casa. Meu, onde você estava? Eu estava esperando por você há muito tempo, disse Axel. Meu havia sequestrado Slovenperor e ido sabe Deus para onde, e já fazia mais de 1 semana que isso tinha acontecido. Eu estava inspecionando uma nova espécie de Pokémon, pois é meu trabalho. Posso dizer que seu Slovenperor é uma evolução completa e está muito saudável, respondeu Meu. Axel ficou chocado ao ouvir isso. Primeiro, ele não sabia que Meu tinha esse trabalho de registrar as novas espécies e também não sabia que a evolução de um Pokémon poderia ser incompleta. Uma evolução completa? Perguntou Axel. Claro, às vezes um Pokémon evolui e não é uma evolução completa ou correta. Isso os leva a ter muitos problemas e também pode causar devastação no mundo. Eu tinha que verificar se estava tudo bem. Axel estremeceu após ouvir isso. Essa era uma informação completamente nova e ele percebeu que estava brincando com a vida de Slovenperor. Meu, já que você está aqui, por que não completamos o prédio da sede? Todos os planos de construção foram feitos e eu também chamei todos os materiais para o trabalho, disse Axel. Ele não queria atrasar. Mesmo que tivesse 3 semanas até poder terminar, ele queria fazer o mais rápido possível. A concentração de Meu não estava em Axel. Estava na comida na mesa. Começou a pairar ao redor da mesa sentindo o cheiro da comida. Ah, por que não terminamos o café da manhã antes de irmos para lá? Disse Axel. Sim, faremos isso, disse Meu e foi devorar a comida. Depois de 1 hora comendo e tomando, o café da manhã tinha acabado. Todos os outros Pokémons também acordaram, exceto o Squirtle do Axel. Ele estava com muita preguiça. Axel percebeu que construir o prédio da sede poderia levar alguns dias para Meu e ele também tinha que treinar seus Pokémons. Mas era necessário. Então, ele também pediu para Red e seu Alakazam irem junto. O Alakazam de Red podia teletransportá-los depois de algumas horas, já que seu Alakazam não conseguia. Light podia realmente teletransportar Axel de uma grande distância. Mas o quartel-general de Axel era muito longe e Light só conseguia se teletransportar a 500 mil milhas. Uau! De repente, eles apareceram na sede que Axel e sua equipe estavam tentando fazer. As tendas já estavam feitas e agora só restava o prédio da sede. Os trabalhadores e os membros da equipe que ficaram chocados por sequer se importarem com o que estavam fazendo antes. Aqueles que estavam carregando toras e coisas pesadas os largaram enquanto olhavam para quem tinha vindo de repente. Eles viram um pequeno Pokémon rosa que estava flutuando no céu. Era Meu. Agora era normal para Axel encontrar Meu, mas não era para os outros. A maioria das pessoas nem tinha visto Meu em toda a sua vida e agora estavam vendo com seus próprios olhos. Axel imediatamente chamou Hector para ir encontrá-lo. Hector com outros veio encontrar Axel. Eles também não queriam perder o encontro com Meu.
Quando chegaram, eles se curvaram para a mãe de todos os Pokémons. Mew suspirou e disse para eles levantarem a mão. Essa era uma das razões pelas quais ele não queria conhecer humanos e queria viver sozinho. Ele era famoso demais. Axel deu a Mew os planos e plantas do edifício e começou a explicar como o edifício deveria ser feito. Mew, sendo um deus e um Pokémon do tipo psíquico, imediatamente percebeu o que deveria fazer. Depois de olhar para a planta por 5 minutos, ele levantou a mão e então olhou para todas as matérias-primas que precisava para fazer o edifício. Havia toras de madeira, pedras, cimento, vidro, aço e muitas outras coisas necessárias. Os olhos de Mew brilharam em roxo e então ele se virou para olhar para os outros e disse: "Acho que vocês deveriam se afastar um pouco", disse Mew, e o vento começou a soprar em alta velocidade. Uma rajada de vento forte envolveu Mew enquanto ele brilhava em luz roxa. Seu comportamento mudou imediatamente e agora, em vez de parecer um Pokémon fofo, parecia um deus. Droga! O que está acontecendo? Perguntou Axel. É um Pokémon de nível deus. Você realmente acha que ele poderia fazer essas coisas? Disse Red enquanto todos, incluindo os trabalhadores, recuavam para ver o espetáculo. Axel imediatamente chamou Alakazam para que ele pudesse ver o auge dos poderes psíquicos. Ele também chamou os Lovenperor. Todos eles estavam olhando para Mew em choque. O poder de sua energia psíquica, a maneira como ele a manipulava e seu controle não apenas sobre a energia psíquica, mas também sobre a energia infinita pareciam perfeitos. Muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. O prédio estava sendo feito lentamente. Mew não cometeu nenhum erro em nada. Foi preciso e perfeito. Depois de meia hora, os ventos ficaram normais como se nunca tivessem ficado bravos antes. Mew, que estava brilhando em luz roxa, também ficou normal. Sua aura também ficou normal e agora parecia um Pokémon fofo como antes. Ok, eu fiz meu trabalho. Espero que você cumpra sua promessa, disse Mew e então desapareceu. Enquanto isso, todos ficaram chocados ao ver o resultado do trabalho de meia hora de Mew. A sede só poderia ser feita em pelo menos 6 meses e foi concluída em meia hora. Houve várias expressões que percorreram todas as pessoas que testemunharam isso. Hector e a equipe ficaram realmente surpresos ao ver o resultado em tão pouco tempo. Eles também ficaram felizes por terem cumprido as condições. Krishna parecia ter muitas perguntas em mente enquanto se maravilhava com o poder de um Pokémon de nível deus. Os trabalhadores sentiam que nem eram necessários. O trabalho que precisava de centenas deles e mais de 6 meses foi feito por um Pokémon em meia hora. Se Mew se interessasse por moradia e construção de prédios, eles poderiam simplesmente dizer adeus aos seus empregos. Axel também ficou surpreso com o poder de Mew. Ele nunca pensou que poderia ser tão poderoso. Ele deu um grande sorriso e disse: "Vamos ver por dentro." Capítulo 700. O interior era exatamente o que Axel havia imaginado. Ele primeiro foi verificar o grande salão com os outros. O salão era muito grande. Ele pode nem conseguir ver a pessoa do outro lado dele. Era para 100.000 pessoas, então ele conseguia entender. Tudo estava perfeito. Até as cores nos corredores também eram exatamente o que ele havia imaginado. As cores já tinham secado e parecia muito novo. O cheiro fresco do prédio invadiu seu nariz enquanto ele foi verificar o refeitório. O refeitório também era grande, com muitas mesas e cadeiras. O grupo também foi ver a cozinha e ela estava cheia de novos utensílios e equipamentos de cozinha. Até as luzes já estavam funcionando. Axel não conseguia entender como Mew conseguia fazer tudo isso em meia hora. Axel e o grupo então foram verificar os campos de treinamento, o salão de reuniões, o quadro de missões e muitos outros lugares. Ele também foi verificar seu quarto e o quarto de seus tenentes. Todos eles estavam perfeitos. Pessoal, comecem com a operação. Liguem para a empresa de limpeza e digam para eles começarem. Liguem para todos os membros. Teremos nossa primeira reunião no salão amanhã de manhã, se estiver tudo bem para você, Red. Red sabia que Axel só queria que ele fosse o Uber para teletransportá-lo daqui e dali, mas como era importante, até ele teve que dizer sim. Axel se sentiu sortudo ao chamar Red e seu Alakazam, já que Mew simplesmente desapareceu após terminar o trabalho. Depois de dizer algumas coisas importantes para a equipe, Axel e Red foram para casa. Assim que chegou em casa, ele recebeu uma notificação. Jim, Pidgeot dominou sua habilidade Olho Aguçado. Agora ele conseguia até encontrar movimentos minúsculos. Sua percepção aumentou e ele conseguia seguir movimentos muito rápidos. Axel simplesmente não conseguia acreditar no que via. Ele queria confirmar e viu sua página de status e ele estava certo. Pidgeot havia dominado sua habilidade em apenas algumas horas. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele tinha acabado de ir para o campo de treinamento e podia ver que Pidgeot já estava lá. Ele tinha o seu erguido com orgulho enquanto olhava para todos os Pokémons de Axel e compartilhava sua história. Ele tinha se tornado uma lenda aos olhos dos jovens Pokémons. Flap, como você fez isso? Perguntou Axel. Pidgeot. Pidgeot então foi explicar seu treinamento. Ele havia dito a Dugtrio para usar Sandstorm e seus olhos estavam fixos em um grão de areia. Então, quando a tempestade surgisse, ele usaria sua habilidade completamente para traçar aquela areia com seus olhos. Ele também voaria na tempestade de areia para não dizer a ela para desaparecer. Ele fez isso por algumas horas e finalmente conseguiu seguir a areia. Seus olhos conseguiam seguir a areia, mas seu corpo não era rápido o suficiente para segui-la por muito tempo. Mesmo assim, ele havia dominado sua habilidade. Flap, devo dizer, essa é uma das maneiras mais únicas de treinar. Estou realmente orgulhoso de você. Disse Axel com um sorriso doce. Pidgeot levantou a cabeça com orgulho e então foi pegar um pente e deu esse pente para Axel. Ele queria que Axel penteasse suas penas para deixá-lo mais bonito. Axel se preparou para treinar. Ele não tinha esquecido a história de Red e como ele perdeu seus Pokémon. Ele não queria depender deles o tempo todo. Então, ele também iria treinar muito duro.
Red havia proposto que eles lutariam por algumas horas todos os dias para ganhar alguma experiência. Enquanto isso, Axel e Red não sabiam que seriam super famosos novamente. A visão de Mel não foi testemunhada apenas pelos membros de sua equipe, mas também pelos trabalhadores que foram contratados para o trabalho. A fofoca começou a acontecer e logo uma empresa de notícias ficou sabendo. Assim que Axel terminou seu treino, sua mãe chegou com novidades. Filho, você está nas notícias, disse sua mãe. O quê? O que estão dizendo sobre mim dessa vez? Perguntou Axel, já que ele estava realmente irritado com as notícias ultimamente. Entre. Você vai saber por si mesmo. Axel e Red foram rapidamente para a sala e assistiram ao noticiário. Olá a todos. Aqui é Tori Vega e eu sou do Gorvet News. Estou aqui para relatar um evento interessante que aconteceu hoje aqui na base recém-construída de uma futura equipe de mercenários. Trabalhadores relataram que viram um mítico Pokémon Mel aqui algumas horas atrás e Mel fez todo esse prédio em apenas meia hora. O prédio fica bem ao meu lado. Sim, esse prédio gigantesco foi feito por Mel em apenas meia hora. Agora, vem a parte interessante. Você conhece o dono desse prédio? Você não precisa adivinhar por muito tempo. Eu vou te contar. Era ninguém menos que Axel Blaze. Sim, o atual sucessor do mestre Pokémon. Também foi relatado que Red, o antigo campeão, também estava com Axel Blaze. Agora vamos conversar com aqueles que relataram esse incidente. A menina continuou conversando com vários trabalhadores que falaram sobre o incidente. Todos os trabalhadores foram descritos da mesma maneira, o que comprovou ainda mais essa novidade. Infelizmente não temos nenhuma imagem visual de Mel, pois os trabalhadores ficaram tão chocados ao vê-lo que nenhum deles sequer pensou nisso. Isso é de se esperar, já que Mel é um dos Pokémon míticos mais poderosos e famosos que existem, disse o repórter. Graças a Deus eles não conseguiram uma imagem de Mel, suspirou Axel. Ele tinha esquecido completamente que havia trabalhadores naquela área. Ele não sabia como Mel reagiria a isso. Axel, Mel não vai ficar feliz com isso. É melhor você se preparar para o pior, disse Red. Realmente? Sim, Pokémons míticos como Mel não querem viver com humanos. Ele só veio até você porque achou você interessante. Se ele souber dessa notícia, então você está em apuros. Acho que Ok também faria um movimento agora. Mas por quê? Você simplesmente não sabe muito sobre a história dos Pokémons míticos. Ok, sendo mestre Pokémon, é responsável por proteger seus segredos. O repórter continuou com muitas hipóteses como: é por isso que Axel é tão forte? É porque ele tem o apoio de Mel e outros Pokémons míticos? É esse o presente de ser um sucessor? O repórter continuou falando e Axel estava sentindo dor de cabeça. Trim, 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 trim. Oh, parece que Ok está chamando você, disse Red com um sorriso maligno. Ele estava realmente gostando. Olá, disse Axel. Olá, meu pé. O que diabos você estava fazendo aí fora deixando todos eles verem uma coisa dessas? Você sabe do trabalho que eu vou ter que fazer agora para cobrir sua bunda? Ah, desculpe, mas eu não sabia que eles iriam reportar. Eu nem sabia sobre seu acordo com Pokémons míticos, disse Axel. Agora você sabe e eu tenho que sofrer por isso. Agora terei que me mover novamente. Suspiro. O que você vai fazer? Perguntou Axel. Você não precisa saber disso. Você já me fez sofrer o suficiente, gritou Ok e desligou o telefone. Ele parece realmente bravo, comentou Red. Ah, vamos lá. Você não podia ter me dito isso antes de eu fazer? Como eu saberia que havia trabalhadores lá e eles iriam denunciar? Eu também, mas já ouvi tudo. Naquele dia, o mundo inteiro temeu o mestre Pokémon, Samuel Ok, novamente. A sede da Gorvet News simplesmente desapareceu do nada. Havia apenas muitas marcas de queimado na área. Foi surpreendente porque nenhuma das pessoas havia sido morta. Elas tinham apenas sido teletransportadas para um lugar diferente. A Gorvet News era uma empresa internacional. Então ela tinha muitas filiais pelo mundo todo. O interessante é que assim como sua sede, suas filiais também desapareceram. Todos os seus dados e equipamentos também desapareceram como se nunca tivessem estado lá antes. Isso causou um caos total. Ninguém sabia o que estava acontecendo com o mundo. Como uma empresa de notícias tão poderosa poderia simplesmente desaparecer do nada? A empresa de notícias também tinha muitos treinadores poderosos que os protegiam. Mas nenhum deles podia fazer nada. Eles só conseguiam ver um Pokémon vermelho do tipo voador, como um dragão que estava pairando ao redor fazendo todas essas coisas. Isso foi capturado por uma das câmeras e eles puderam dizer que era um Charizard. Um Charizard muito poderoso. Todos no mundo todo estavam assistindo a todos os canais de notícias para saber o que diabos estava acontecendo. Foi quando todos os canais de notícias se desconectaram e um homem de meia-idade apareceu em todos aqueles canais. Era Samuel Ok, que estava de pé junto com seu Charizard. Axel podia ver que o Charizard era diferente de antes. Ele também tinha muitas escamas vermelhas de dragão em seu corpo, mas não era tão potente quanto seu Charizard. Parece que Ok descobriu algo sobre poder antigo. Vou ter que falar com ele, disse Axel. Ok apareceu na visão de todos e ele leu apenas algumas frases antes que os canais de notícias recebessem o feedback do vídeo. Ele disse: nunca perturbe Pokémons míticos e lendários, e não os coloque nas notícias como se fossem algum tipo de notícia de paparazzi. Eles querem ficar sozinhos por um motivo e se ouvir alguém fazer isso de novo, não serei tão tolerante da próxima vez. O vídeo desapareceu, mas todos entenderam a mensagem. Nunca perturbe Pokémons lendários e míticos. Todas aquelas organizações criminosas que queriam caçar Pokémons lendários levaram um susto da vida. A maioria delas até mudou de rumo naquele dia e parou para procurar Pokémons lendários. No entanto, houve alguns lunáticos que não pararam. Normalmente a empresa de notícias teria explodido dizendo que Ok era um tirano e que ele precisava aprender a lição. Mas surpreendentemente nenhum deles disse nada e foi com as notícias diárias.
Parecia que nada tinha acontecido. Ok não tinha terminado as notícias de Grovet e dito aquelas frases. As empresas de notícias estavam com muito medo de sequer dizer qualquer coisa e isso surpreendeu Axel. Ele agora entendia o quão poderoso e influente Ok realmente era. Ele agora entendia o quão poderoso um Pokémon de nível mestre poderia ser. Honestamente, ele também estava com um pouco de medo de Ok agora. Um dia se passou desde o incidente e ainda assim Axel não conseguia entender. Ele conversou com Red e isso o acalmou. Ele teve sorte que Ok estava do seu lado. Se ele não estivesse e fosse o inimigo de Ok, ele não sabia o que faria. Enquanto ele pensava em tudo isso, ele recebeu uma notificação. Jim, Primeape quebrou todos os dentes pela 10ª vez. Seus dentes não cresceriam mais fortes, resistentes e afiados. Jim, Primeape criou um novo movimento passivo devido à sua atividade. Nomeie o movimento. Foi uma surpresa para Axel. Ele sabia que Primeape estava perto de quebrar os dentes pela 10ª vez. O que ele não esperava era que isso criaria um novo movimento passivo em relação a ele. Ele também percebeu que, embora estivesse surpreso, nervoso e com medo do incidente de ontem, seus Pokémon estavam dando tudo de si para se fortalecer e apoiá-lo no futuro. Ele sentia que era ele quem estava relaxando agora e precisava corrigir isso. Ele olhou para Primeape com um sorriso e disse, chame-o de Dentes Divinos, capítulo 701. Ele olhou para o movimento passivo. Dentes Divinos, estágio 1, os dentes do usuário estão mais afiados, resistentes e mortais do que antes. Os dentes não quebrariam facilmente como antes e seu poder de esmagamento aumentou. Os detalhes eram normais, mas Axel sabia que a Aerodactyl havia completado apenas a primeira fase da quebra dos dentes. Faltavam mais 9 fases e sim, poderia levar muito tempo, mas ele acreditava que o movimento passivo também melhoraria. Depois de Togekiss, a Aerodactyl foi o mais próximo de atingir o rank elemental. Ele ainda não havia recebido sua condição de rank up, mas estava muito perto disso. Slovenperor também começou a treinar com Xatu. Axel também estava na palestra, então ele aprendeu muito sobre ilusão. Assim como com Charizard, o treinamento começou com palestras sobre teorias e a importância da ilusão e como ela deve ser feita. Axel nunca pensou que no mundo Pokémon, o assunto das ilusões seria detalhado. Alcançar o rank de campeão e o rank de mestre realmente era muito diferente. Axel se perguntou quem teve essas ideias sobre como evoluir para o rank de campeão e o rank de mestre. O processo estava indo devagar, mas tinha começado. Depois de alguns dias, Axel estava pronto para essa segunda experiência de ilusão. A essa altura, Axel parecia ter uma boa quantidade de experiência sobre como passar por esse requisito. Depois de ouvir a história de Red, ele ficou muito sério sobre seu treinamento e também começou a se machucar para treinar. Ele queria ir para o mundo da ilusão, mas Red negou, dizendo que ir lá com frequência o levaria a confundir ilusão e realidade. O mundo da ilusão era o mesmo de antes e Xatu começou a atacar com poderes psíquicos. Axel já estava sentado em posição meditativa e estava pronto para a dor. Depois de fazer muito treinamento em resistência aprimorada, dormir menos e muitas outras coisas, Axel percebeu que a aura podia literalmente fazer qualquer coisa. É preciso ter as técnicas adequadas para fazê-lo e a vontade de torná-lo possível. Os primeiros ferimentos foram apenas ferimentos simples de carne. Doeu, mas Axel não estava sentindo muita dor como esperava. Sua concentração também estava muito alta e ele tinha certeza de que conseguiria continuar as tarefas mesmo tendo esses ferimentos. Então o grau dos ferimentos começou a aumentar e a dor também. Ainda não era insuportável, e ele ainda conseguia se concentrar em outras coisas enquanto estava ferido. De repente, os ataques pararam. Axel não sabia por que isso aconteceu, mas sabia que devia ser um daqueles testes. Deve ter se passado 5 minutos quando o ataque começou novamente. A velocidade e o poder do ataque eram quase o dobro. Axel não tinha aberto os olhos, mas sabia que uma poça de sangue vermelho já estava ao seu redor. No início, ele sentiu que poderia fazer isso, mas a dor aumentou muito e então ele desmaiou. Axel acordou depois de sabe-se lá quanto tempo. Mesmo que não houvesse ferimentos e ele estivesse perfeitamente bem, ele ainda conseguia sentir a dor de alguma forma. Você se saiu bem dessa vez. Foi melhor do que antes, disse Red com um sorriso. Ainda era progresso, mas Axel sabia que precisava progredir muito. Quando ele estava sendo atacado em intervalos regulares, ele estava bem, pois esperava o ataque. Mas quando ele parou e então o ataque veio novamente com o dobro do ritmo, Axel não conseguiu lidar com isso. Isso era apenas um teste para sua força de vontade. A propósito, Red, como vai seu treinamento? Perguntou Axel. Red também estava treinando sua aura quando Axel recebeu a tábua de pedra dourada. Red não foi para a mesma rota que Axel e ele escolheu uma rota diferente. É uma experiência muito nova para mim. É interessante rever o básico e aprender sobre coisas novas, mas ainda leva tempo para realizá-lo, disse Red. Red sabia que Axel estava progredindo muito rápido comparado a ele. Isso surpreendeu, pois ele sabia que ele era muito talentoso em treinar em aura. Red sentiu uma onda de esperança de Axel. Ele conseguia se lembrar de seus dias de juventude, quando também estava tão empolgado em treinar a si mesmo e seus Pokémon. Só que Axel era muito melhor do que ele nesse quesito. Então, qual ginásio você vai escolher em seguida? Perguntou Red. Agora Axel estava fazendo sua pesquisa sobre os ginásios da região de Johto. Blue disse uma vez que ele não deveria desafiar o ginásio de Whitney agora, pois seus Pokémons estavam muito fracos. Mas isso foi há alguns meses e ele acreditava que agora estava pronto. Seus novos Pokémons estavam agora muito próximos de atingir o rank elemental. Embora atingir o rank elemental não fosse um problema para os Pokémons de Axel, era um pouco mais difícil do que outros ranks normais.
Red, eu quero desafiar o ginásio da Whitney agora. Você acha que seria legal fazer isso? Haha, por que você está me perguntando isso? Porque o ginásio da cidade de Goldenrod é o segundo mais forte da região de Johto. Axel, se você quer desafiar o ginásio, então faça isso. Sim, já que a mídia está envolvida, você não tem permissão para perder nenhuma dessas batalhas de ginásio na região de Johto. Você é um treinador há 3 anos e já tem experiência para lidar com batalhas de Pokémon de classificação rara. Então eu digo, vá em frente. Blue uma vez me disse que eu não estava pronto para isso e que não deveria desafiar o Cidade Vara de Ouro Gym e o Blackthorn City Gym como meus últimos ginásios. Ele está certo sobre isso. Ao contrário de Kent, eles não conseguiram se segurar, já que você fez um bom trabalho em arruinar a reputação deles. Mas se você quer se tornar um mestre Pokémon no futuro, não pode se deixar prender por essas coisas. Eles são humanos com potencial limitado. Se você ficar com medo deles, nunca se tornará um mestre Pokémon no futuro, disse Red. Red estava absolutamente certo sobre tudo isso. Ele não podia ter medo disso. Ele teria que lutar contra eles algum dia, então era melhor se preparar. Depois de ganhar confiança de Red, Axel decidiu que ele iria lutar contra Clair, a irmã de Lance, finalmente. Ele só queria ver o quão poderosa uma líder de ginásio do tipo dragão seria quando ela estivesse lutando com um Pokémon do tipo dragão de classificação pseudo-rei. Ele estava animado. Depois de pensar por algum tempo, Axel decidiu que iria para o ginásio de Whitney em seguida. Ele imediatamente ligou para Clair. Clair Whitney era alguém que ele conheceu enquanto visitava a região de Johto para treinar Charizard. Eles se tornaram bons amigos em apenas 1 hora de encontro e também trocaram números, mas Axel nunca retornou a ligação dela. Ele quase se esqueceu dela. Tring, 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 kachak. Olá, quem é? Veio uma voz doce do telefone. Axel ficou um pouco triste por Clair também não ter salvo o número dele no telefone dela. Mas ele não pensou muito sobre isso, pois também não se lembrava dela. Oi, Clair, sou eu. Não consigo te reconhecer até que diga seu nome. Seu nome é eu, perguntou Clair. Estava claro que ela estava irritada por algum motivo. Ela devia estar tendo um dia muito ruim. Quero dizer, sou eu, Axel Blaze. Axel podia ouvir algo caindo do lado dela. Talvez alguns pratos ou vidros, pois ele podia ouvir claramente alguns sons de barulho deles quebrando. Oh, desculpe, Axel. Eu não estava esperando sua ligação, de repente. Repentino, desculpou-se Clair. Está tudo bem, mas você está bem? Ouvi alguns sons de quebra. Ah, sim, perfeitamente bem. Só me dê 2 minutos, disse. Clair e Axel colocaram em espera e retornaram depois de 1 minuto. Então, a que devo o prazer de receber a ligação? Perguntou Clair. Bem, vou desafiar o ginásio da sua cidade em 3, 4 semanas. Então, pensei em te ligar e ver se podemos nos encontrar, disse Axel. Sério? Você está desafiando o nosso ginásio tão cedo? Perguntou. Clara Whitney. Sim, e por que você está tão surpreso com isso? Perguntou Axel. Bem, normalmente os treinadores desafiam nosso ginásio no começo ou segundo e somente quando eles têm pokémons de classificação elemental, disse Clair. Isso o assustou um pouco. Então você quer dizer que um treinador treinaria seus pokémon até o nível elemental e desafiaria o líder do ginásio quando o líder do ginásio só poderia usar pokémon de nível raro? Perguntou Axel. Sim, nosso ginásio é muito forte, e desde que minha prima assumiu ela tem sido muito rigorosa sobre isso. Ela aumentou a dificuldade por algum motivo. Você deve ter cuidado, já que você é bem famosa agora, disse Clair com uma pitada de sarcasmo. Não se preocupe, não vou perder uma simples batalha de ginásio, disse Axel. Você tem certeza porque eu não acho que você tenha um time completo de Pokémon de classificação elemental agora? Você tem esse Pokémon único, mas eu não acho que seu orgulho deixaria você usá-lo, disse Clair. Tenha um pouco de fé em mim. Eu certamente vencerei esta batalha. Mas por alguma razão, Clair não acreditava que Axel pudesse ganhar. Isso tornou interessante. Axel tinha jogado jogos de Pokémon e pelos jogos. Ele sabia que o ginásio Cidade Vara de Ouro poderia ser o ginásio mais difícil de todos os jogos de Pokémon que existia. Milton era uma fera. Era muito poderoso, com uma estatística base alta naquele ponto do jogo, e tinha alguns movimentos frustrantes. Axel conseguia se lembrar vagamente de que tinha 4 movimentos. Atrair. Isso atrairia o alvo e o tornaria incapaz de usar qualquer movimento. Pisotear. Um poderoso que tem a chance de recuar. Rollout. Isso era simplesmente insano, pois seu poder de ataque aumentava a cada turno. Bebida de leite. Mesmo que você diminua a saúde dele o suficiente, ele usará esse movimento para aumentar sua saúde. Sem um bom número de poções ou Pokémon do tipo lutador, era quase impossível vencer este ginásio. Ele sabia o quão difícil era realmente, mas este era o mundo real e ele podia dizer com certeza que Milton não seria tão assustador. Ele já havia feito algumas pesquisas sobre Pokémon do tipo normal na Pokédex Johto. Furre, Noctowl, Igglybuff, Aipom, Girafarig, Dunsparce, Ursaring, Porygon 2, Stantler, Smeargle, Milton, Blissey. Após decidir desafiar o ginásio de Whitney, Red e Axel começaram a fazer suas pesquisas. Na verdade, era Axel quem fazia a pesquisa e Red dava algumas dicas úteis. Axel podia dizer que Red sabia muitas coisas sobre o ginásio de Whitney, mas ele não estava lhe contando nada. Axel não se importou, pois ele teria que passar por isso sozinho. Red deu algumas dicas úteis, como: você pode riscar Porygon 2 e Blissey. Porygon 2 é impossível para eles terem e Blissey também, pois eles são monopolizados pelo Pokémon Center. Tenho certeza de que ela usaria Milton e Ursaring. Eles são os únicos fortes da lista. Não posso dizer nada sobre o terceiro Pokémon. Vou te dar algumas dicas, já que você é um de nós. Ouvi dizer que o líder do ginásio encontrou uma evolução incomum de alguns Pokémon e isso não foi tornado público. É apenas um boato e nem eu sei se isso é verdade.
Capítulo 702. Os pokémons do tipo normal na região de Johto foram realmente decepcionantes. Eles não tinham pokémons fortes como o Slaking, mas este não era o jogo, mas o mundo real. Até mesmo um pokémon fraco poderia ser muito forte aqui. Em relação às evoluções incomuns, ele só conseguia pensar em 2 pokémons, Ursaring e Girafarig. Ambos tinham diferentes formas de evolução e sim, nenhum deles tinha sido descoberto até agora. Axel não estava interessado em nenhum dos 2 pokémons. Ursaluna, a evolução posterior de Ursaring era muito forte, mas ele não estava muito interessado naquele pokémon. Ele tinha que encontrar uma nova evolução do Sr. Mime para satisfazer Lumos, o sábio errante, então ele já estava ocupado. Axel, o Primeape vai ser muito crucial nessa batalha de ginásio. Você não deve subestimar essa batalha de ginásio. Vai ser muito difícil para você, disse Red. Suspiro, eu sei. Acho que terei que treinar Gary seriamente de agora em diante, disse Axel. Primeape tinha acabado de dominar sua habilidade e não tinha se concentrado muito na maestria de movimento ou mesmo na maestria de estatísticas. Então, ainda estava um pouco longe de atingir o nível elemental. Axel suspirou. Muito trabalho tem que ser feito e ele estava se sentindo cansado só de pensar nisso. Foi quando Axel soube da notificação e isso o surpreendeu muito. Jim, Pidgeot criou um novo movimento do tipo elétrico. Diga o nome do movimento. Axel simplesmente não conseguia acreditar que Pidgeot seria tão rápido para sequer criar um movimento. Se fosse motivado, poderia até matar Arceus. Axel sabia da natureza do movimento, pois estava orientando Pidgeot sobre como criá-lo. Chame-o de asas elétricas, disse Axel. Axel então olhou para a descrição do movimento. Asas elétricas. Todo o poder da eletricidade seria concentrado nas asas. Isso permitiria que Pidgeot voasse em alta velocidade e também atacasse com asas elétricas. Este era um movimento simples, mas muito difícil de aprender. Carga parabólica cobriria todo o corpo de Pidgeot, pois ele avançaria em direção ao inimigo. Havia muitas desvantagens nisso. Primeiro, tornava-se difícil para Pidgeot mudar de direção, pois a velocidade era alta e também devido à corrente elétrica que passava em seu corpo. O poder do ataque era alto, mas não tão alto que acabasse com a batalha em um tiro. Agora, asas elétricas eram um pouco diferentes. O poder da eletricidade era concentrado em asas que melhorariam o poder destrutivo. Se Pidgeot algum dia fosse capaz de combinar asas elétricas com movimentos como ataque de asa, então o poder seria mais que o dobro. Axel olhou para as estatísticas de Pidgeot e percebeu que todas as suas estatísticas tinham alcançado a classificação SS agora. Ele só precisava criar um movimento pré-domínio. Pidgeot ficou feliz por ter criado um novo movimento. Então, ele estava voando em alta velocidade para aproveitar o sopro de ar fresco. Quando viu Axel, ele desceu e colocou a cabeça no pescoço de Axel, peito para demonstrar afeição. Flap, você fez um bom trabalho. Descanse um pouco e então me mostre o poder do seu novo movimento. Agora, você só precisa criar um movimento pré-domínio e então você alcançará o posto de rei, disse Axel. Flap estava feliz que seria um Pokémon de rank rei muito em breve. Honestamente, Axel estava surpreso que ele pudesse crescer tão rápido. Ele nunca imaginou que ele alcançaria o rank rei em um mês, mas parecia que realmente seria possível. Axel queria que Lucario participasse dessa batalha em vez de Aerodactyl, pois ele também era um Pokémon do tipo lutador, mas estava apenas começando seu treinamento e ainda não havia atingido o nível raro. O nível raro era o mínimo. Enquanto isso, Aerodactyl estava perto de atingir o nível elemental. Logo depois de um dia, Lucario finalmente conseguiu aprender seu novo movimento. Axel o chamou de Sword Aura, e era um movimento bem poderoso. Se ele focasse o suficiente, seria capaz de estender o azul espada que estava saindo de suas mãos e seu poder destrutivo também era muito impressionante. Parecia um sabre de luz. Tudo estava indo bem quando Axel recebeu uma ligação depois de alguns dias. Tring, 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 ponto tring, 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 Kachak. Olá. Olá senhor, sou eu Hector, disse Hector ao telefone. Sim, eu estava esperando você. Você foi à liga e disse eles e cumprimos o primeiro requisito? Perguntou Axel. Sim, de fato fizemos. Alguns membros da liga vieram verificar nossa reivindicação e retornaram satisfeitos. Senhor, depois de verificar que fomos capazes de cumprir o primeiro requisito, pude encontrar Gerard. O que ele disse? Ele disse que neste momento não há anúncios de marés, então talvez tenhamos que esperar um pouco, mas ele nos informará o mais rápido possível quando a maré chegar. Disse Hector. Oh, sério? Sim, Gerard está mentindo. Vi no noticiário que na verdade haverá 2 batalhas de maré que acontecerão depois de alguns dias, disse Hector. Deixe-o jogar o jogo dele. Ele só quer nos dar uma missão de maré difícil, mas estaremos prontos. Como os novos membros estão se saindo? Eles estão fazendo um bom trabalho e parece que se encaixariam à equipe perfeitamente. No entanto, Krishna é um pouco diferente. Sim, ele é um pouco diferente. Se ele tiver alguma boa ideia, diga a ele para entrar em contato comigo diretamente e eu resolverei isso. Depois de falar com Hector por algum tempo, Axel desligou o telefone. Ele então imediatamente contou a Red sobre Gerard e seu comportamento. Gerard está escapando das mãos. Ele acha que é um deus agora, comentou Red. Sim, acho que ele está nos fazendo esperar para que tenhamos que lutar uma batalha difícil contra a maré, disse Axel. É exatamente isso que ele está fazendo. Aguente por algum tempo, você vai encontrar um jeito, disse Red dando um tapinha em suas costas. Squirtle, o novo Pokémon, tinha aprendido todos os movimentos que Axel havia dito para ele aprender. Axel teve que admitir que seu talento em aprender novos movimentos era
era extraordinário. Ele não os aprendeu de TMS, mas por conta própria. Todos os 3 Magnemites também estavam prestes a aprender todos os movimentos que Axel havia dito. Agora era a hora de Squirtle ter sua primeira experiência de batalha. Ele estava treinando suas estatísticas corporais também. Por algum motivo, ele estava muito animado para ficar mais forte. Axel não sabia que Squirtle só estava fazendo isso para poder descansar no futuro. Se ele se tornasse muito mais forte em um ritmo mais rápido, ele poderia descansar por alguns dias e dormir por um longo tempo. Esse era o plano dele. Antes que Squirtle pudesse ter sua primeira experiência de batalha, Axel tinha muitas coisas para fazer, como treinar Primeape e os outros 2 Pokémons que iriam participar da batalha. Axel estava muito confiante com sua escalação, mas como ele tinha ouvido muito sobre o ginásio de Whitney, ele só queria ter certeza. Agora, como Primeape tinha dominado seu sono, ele podia treinar por um longo tempo e isso era um bônus. Claro, Axel não queria que Primeape exagerasse, mas como ele não tinha muito tempo, Primeape teve que treinar mais. Então, o treinamento começou. Axel queria que Primeape modificasse alguns de seus movimentos existentes para o nível 40, para que tivesse um efeito surpresa na batalha. Primeiro, ele mirou em alguns dos movimentos que queria modificar há muito tempo, como Beat Up Contra-Ataque e Karate Chop. Beat Up seria muito perigoso se fosse usado com sucesso. Alguns dias se passaram e agora faltavam apenas 10 dias. Axel já tinha marcado sua batalha de ginásio e estava pronto para ela. Seu treinamento também havia tomado uma guinada brusca. Agora, ele podia lutar com Chatu quando ele lhe dava vários ferimentos e os ferimentos nem o afetariam. Mas ele ainda não conseguia suportar a dor de suas mãos e pernas sendo quebradas. Como ele sabia? Claro, ele tentou, mas a dor era demais para ignorar. Naquele momento, Axel foi imediatamente chamado para fora da ilusão, mas ele ainda precisava de muito tempo para abrir mão da dor psicológica. Togetic, pense nisso. Esse é seu instinto natural. Não deve ser aprendido ou criado. Isso é algo que você já possui. Você só precisa desbloqueá-lo, disse Axel. Togetic assentiu com a cabeça e então começou a sentir os arredores. Ele já conseguia sentir a energia misteriosa que estava ao seu redor. Ele se acalmou e então tentou com um novo vigor e dessa vez, Jin. Togetic aprendeu um novo movimento passivo. Diga o movimento. Vamos chamar de sentimentos, disse Axel. Jin. Togetic cumpriu todos os requisitos para a subida de nível. Jin. Togetic agora está subindo de nível elemental. Finalmente ele havia aprendido o movimento passivo que Axel queria que ele aprendesse. Ele estava tentando aprender esse movimento há muito tempo e já fazia mais de um mês que ele tentou. Axel não precisou dar a ele nenhum tipo de item de aprimoramento de tipo e ele já havia consumido Fairytale, e seus efeitos ainda não haviam sido totalmente utilizados. Dar a ele qualquer tipo de item de aprimoramento também pode ser ruim para sua saúde, pois a energia que ele armazenou já é muita. Esta não foi a primeira vez que Axel viu um Pokémon subir para o nível elemental, mas este foi o primeiro dos Pokémon mais jovens que conseguiu alcançá-lo. Axel ficou um pouco emocionado com isso. O farfalhar dos ventos e das gramas no chão não havia parado, mas o brilho rosa que cercava Togetic havia começado a diminuir. Depois de alguns minutos, ele já havia desaparecido completamente e agora tudo estava em seu devido lugar, como se nada de anormal tivesse acontecido aqui. Togetic gritou de felicidade. A sensação de subir de nível era uma das melhores sensações do mundo inteiro. Axel também conhecia essa sensação, pois ele também era um humano de nível elemental. Ele começou a voar ao redor e começou a usar alguns de seus movimentos para atacar o céu. O poder de seus movimentos aumentou para uma nova altura e ele se tornou muito poderoso comparado a antes. Axel deixou curtir por algum tempo enquanto se concentrava em sua página de status. Ele queria ver o quão bom ele tinha se tornado. Capítulo 703. Cidade Vara de Ouro era uma das maiores cidades da região de Johto. Ela não só incluía um mercado muito grande, muitas lojas como uma floricultura, restaurantes e também uma estação de rádio. Havia também uma passagem subterrânea e a maior parte da cidade era coberta por campos e florestas. A sede principal da família de Whitney também ficava em Cidade Vara de Ouro. Depois de algumas semanas, Axel estava pronto para desafiar o ginásio. Squirtle e 3 Magenton tiveram que se despedir de sua casa e de seus amigos. Red também estava pronto para se encontrar com seu filho e ter um tempo de férias. Demorou um pouco para Axel e a equipe, mas agora ele acreditava que não havia como perder a batalha do ginásio. Ele tinha feito alguns preparativos extras. A viagem de avião foi tranquila e também muito chata, mas agora ele estava finalmente em Cidade Vara de Ouro. Frank queria passar um tempo com sua família, então ele foi para lá. Então, Axel estava sozinho com seus Pokémons. Cidade Vara de Ouro era chamada de Goldenrod porque todos os telhados de todos os prédios eram de cor dourada. Não havia razão para isso, mas o prefeito havia feito uma lei sobre isso. O lado esquerdo da cidade estava coberto pelo mar, enquanto o lado direito estava coberto pela floresta. Axel podia até dizer que as ruas e estradas pavimentadas da cidade eram de altíssima qualidade. Até mesmo o lugar e os cantos da cidade estavam impecavelmente limpos e tudo parecia muito caro e de marca. Esta pode ser a cidade mais rica que Axel já viu na vida. Ela era cheia de luxo. Axel levou meia hora para admirar a vista e o cenário da cidade e finalmente foi a um hotel para reservar um quarto. Este era um dos hotéis mais caros da cidade e o lugar era como um sonho. As cores dos azulejos interiores do hotel gritavam que ele estava cheio de história e muitos conceitos e teorias. O arquiteto do hotel deve ser muito talentoso, pois Axel simplesmente não conseguia tirar os olhos dele.
Olá, senhor, como posso ajudá-lo? Perguntou a recepcionista com um sorriso educado. A recepcionista era realmente uma mulher linda. Ela estava na casa dos 20 e poucos anos e tinha um cabelo ruivo impecável. Parecia que ela prestava muita atenção ao cabelo. Ela tinha sobrancelhas vermelhas, lábios vermelhos, o nariz mais fofo e olhos azuis. Ela era muito peituda, pois o top meio branco parecia estar lutando para manter seus seios sob controle. Suas calças marrom claras estavam até o umbigo e cada um de seus passos fazia seus seios rirem. Sim, olá, senhorita Ginger. Na verdade, eu queria reservar um quarto por alguns dias, disse Axel. Ah, então você está no lugar certo. Temos um quarto deluxe, um quarto superior, uma suíte family e, claro, uma suíte presidencial. Qual quarto você gostaria de reservar? Quarto deluxe. Ok, estou reservando um quarto para o senhor. Axel, chama. Sim, então quantos dias você ficaria conosco? 2 dias pelo menos, mas poderia demorar mais. Ok, por favor me dê seu Pokécard para que eu possa verificar sua identidade. Ginger também passou a contar o preço do quarto deluxe. Quando ele ouviu o preço de um quarto deluxe, ele imediatamente quis reservar outro hotel. O preço era muito alto para apenas 2 dias de estadia. Mas agora ele não queria se sentir envergonhado na frente de uma garota tão bonita. Talvez o hotel a tenha nomeado pelo mesmo motivo. Senhor Axel, ele lhe mostrará o quarto e se você não estiver interessado, também podemos trocá-lo, disse Ginger enquanto Axel pagava pelos quartos. Obrigado. Bem-vindo, senhor. Tenha uma noite maravilhosa. Axel foi até o hotel e acendeu um cigarro. Como ele iria desafiar o líder do ginásio depois de amanhã, a cidade já estava cheia de turistas. Axel ficou muito famoso desde sua batalha contra Roy Faulkner e desta vez não foi diferente. Então, muitas pessoas de várias partes do mundo estavam vindo para ver essa batalha. A família Whitney estava ganhando muito com isso. Axel acabou de pedir comida para si mesmo e disse à equipe do hotel que ela deveria estar pronta em 30 minutos. Ele não pode comer no quarto, pois também teria que alimentar seus pokémons. Então, depois de 50 minutos, Axel foi em direção a um dos maiores salões do hotel. O salão era aberto para o jardim e era ali que os treinadores podiam alimentar seus pokémons. Axel chamou todos os pokémons em ordem. Os novos pokémons ficaram animados para ver um lugar diferente e começaram a correr e explorá-lo. Os pokémons mais velhos já estavam acostumados com tal coisa. Então, eles apenas sentaram perto de Axel e começaram a comer. Enquanto isso, outros clientes, incluindo a equipe do hotel, ficaram surpresos ao ver a formação dos pokémons de Axel. Havia de vários tipos e de várias classificações. Alguns dos treinadores experientes ficaram surpresos ao ver pokémons de classificação rei com Axel. Axel já estava acostumado a tais olhares, então não se importou. Ele apenas continuou com seus próprios negócios. Ei, em qual hotel você está? Não sei. Deixe-me ver o nome dele, disse Axel com o rosto sonolento esfregando os olhos. Oh, venha para o local XXXX. Estarei no saguão, disse Axel e desligou o telefone. Ele foi ao banheiro para se preparar para o dia. Quando Axel chegou ao saguão, Claire já estava lá esperando por ele. Amanhã era o dia da batalha de ginásio e hoje ele queria explorar o lugar, então ligou para Claire para colocar o papo em dia. Uau, você mudou desde a última vez que te vi, comentou Claire. Sério? Como assim? Você parece muito mais poderoso do que antes, disse Claire. Talvez você esteja certo. Tenho treinado muito. Após uma breve introdução e algumas conversas, Claire continuou mostrando a cidade para Axel. Não estava muito ensolarado. Na verdade, parecia que ia chover, então a temperatura estava bem fria. Era o momento perfeito para passear. Demorou cerca de 3 horas e Claire finalmente conseguiu mostrar a Axel alguns dos principais lugares da cidade. Depois de caminhar por 3 horas, Axel estava ficando com fome. Por fim, por que não vamos até minha casa e comemos alguma coisa? Ofereceu Claire e Axel não se importou. Depois de caminhar por alguns minutos, eles chegaram ao lado direito da cidade, onde florestas eram vistas. Axel podia ver um portão enorme. Ele não conseguia dizer do que o portão era feito, mas parecia muito resistente. Havia muros que cobriam toda a área e Axel não conseguia nem ver o fim dele. Então, está em sua casa? Perguntou Axel. Sim, sua casa é muito grande. Haha, claro. Somos uma das famílias mais ricas do mundo inteiro, disse Claire enquanto os guardas abriam o portão. Os guardas já tinham reconhecido Claire. Eles viram um rosto novo, mas não estavam tão preocupados, pois Claire disse que ele era seu amigo. Vamos, primeiro deixe-me mostrar os restaurantes e a fazenda leiteira, disse Claire. Axel e Claire foram ver alguns restaurantes luxuosos e também uma fazenda de laticínios. Claire ofereceu um produto lácteo do qual ele nunca tinha ouvido falar, mas que tinha um gosto divino. Uau, o gosto é muito bom. Como vocês fizeram? Perguntou Axel. Ele tinha provado muito leite Milton, mas esse era o mais delicioso. É claro que é por causa dos nossos Miltons. Nós também temos um segredo e eu não vou te contar, disse Claire com um sorriso travesso. Axel não se importou, pois sabia que esse tipo de segredo não deveria ser contado a alguém de fora. Como Axel e Claire estavam com fome depois da viagem, eles foram ao restaurante. Axel pôde ver que todos os alimentos também estavam de alguma forma relacionados a laticínios e nenhum deles era um alimento não vegetariano. Experimente. Você vai adorar. Deixe-me escolher um para você, disse Claire enquanto começava a escolher alguns pratos para Axel e ela. Claire estava certo. Estava muito delicioso. Ele simplesmente não conseguia acreditar que a família Whitney era capaz de criar tantos pratos baseados no leite Milton. Claire, por que você está tão animada hoje? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Axel. Ele já tinha conhecido Claire antes e ela era uma pessoa tão alegre. Hoje ela estava agindo de forma muito diferente. Sim, algo bom vai acontecer em breve. Oh, o que vai acontecer?
Não posso te dizer isso. Está relacionado a você, disse Claire. Então você terá que me contar, disse Axel. Depois de alguma insistência, Claire finalmente cedeu. Minha prima disse que se eu vencesse a batalha de ginásio na primeira tentativa, ela me deixaria ser o líder de ginásio de níveis raros e elementais por 3 meses. Disse Claire. Você também quer ser líder de ginásio? Perguntou Claire. Sim, eu também quero ser uma líder de ginásio, mas meu primo é tão forte. Eu nem tenho um Pokémon de rank rei, suspirou Claire. Espera, se você fez a aposta, isso não significa que sua prima daria tudo de si na batalha? Sim, ela faria isso. Mas não se preocupe. Mesmo que a aposta não fosse feita, ela teria dado tudo de si. Disse Claire com um sorriso. Axel não acreditou nem um pouco nisso. A dificuldade da batalha de ginásio aumentou devido a Claire e agora ele deveria ser extremamente cuidadoso. Depois de comer, Claire e Axel decidiram visitar a fazenda Milton, da qual a família Whitney tanto se orgulhava. A fazenda era muito grande. Axel não conseguia ver o fim dela. Havia muitos Miltons para contar e todos pareciam felizes. Alguns deles estavam olhando para o campo enquanto outros usavam rolote para cavar os campos. Axel ficou surpreso ao ver a escala disso. Era grande demais para sua imaginação. Acres e acres estavam cheios com Milton e a fazenda. Também havia muitos vegetais e frutas sendo cultivados. Era correto dizer que a família Whitney era uma das famílias mais ricas do mundo inteiro. Axel também viu como os Miltons estavam sendo ordenhados e parecia muito profissional com todas as máquinas que estavam facilitando o processo. Havia muitos ajudantes que estavam ajudando Milton. Devo dizer que isso é como uma revelação. O lugar é muito grande e está em apenas uma das fazendas que vocês têm, disse Axel. É claro que não somos chamados de família mais rica à toa, disse Claire. Parece que você está com sorte hoje, disse Claire de repente, olhando um pouco para longe. Axel seguiu seu olhar e viu uma mulher caminhando em direção a eles. A mulher parecia uma versão mais velha de Claire. Ela tinha pernas longas, cabelo rosa avermelhado e usava jeans e shorts. Axel imediatamente reconheceu a mulher, pois a tinha visto várias vezes na TV e na internet. Olá, Axel. Não pensei que te encontraria aqui. Que surpresa agradável, disse a mulher. Sim, é uma boa surpresa, Ava, disse Axel. Ele não esperava encontrar o atual líder de ginásio de Cidade Vara de Ouro aqui. Capítulo 704. Estou honrada em conhecer o único e inigualável Axel Blaze aqui hoje, disse Ava com um tom educado. No entanto, Axel poderia dizer que havia um toque de sarcasmo em sua voz. Parece que você não tem uma boa impressão de mim, disse Axel com um sorriso. Bem, você fez uma piada e tanto conosco alguns meses atrás. Não consigo esquecer isso. Eu simplesmente odiava Roy Faulkner, só isso. Eu posso entender isso. Roy pode ser muito irritante de se lidar. Aproveite nossa fazenda. É uma grande revelação pela primeira vez. Vejo você amanhã, disse Ava virando-se na direção oposta e se movendo. Parece que seu primo não gosta muito de mim. Você insultou a região de Johto na última vez que lutou contra Roy. Isso afetou muito a região de Johto. Ava tem estado em reuniões constantes e sob muita pressão, disse Claire. Sério? Como uma entrevista me afeta toda a região de Johto? Perguntou Axel, já que ele claramente não acreditava nessa besteira. Axel, você pode não saber, mas sua entrevista aumentou o número de turistas em 40% nos últimos meses. Isso nos afetou muito do ponto de vista econômico. Muitos treinadores de outras regiões também não querem vir para cá. Realmente? Sim. Não é que meu primo odeie você ou o impacto que você causou. A família Whitney não foi afetada pela sua entrevista, mas o horário de trabalho dela aumentou e ela tem que comparecer a muitas reuniões agora. Axel agora tinha certeza de que teria uma batalha muito perigosa amanhã, olhando para a aura de Ava e sua raiva em relação a ele. Ele tinha certeza de que ela era uma treinadora muito poderosa e que estava falando sério sobre a batalha de ginásio. Você pode me dizer qual Pokémon ela usaria contra mim? Porque você deve saber, certo? Perguntou Axel. Sim, eu sei, mas não tenho permissão para dizer. Isso é parte da aposta, mas acredite em mim quando digo que eles serão fortes. Você pode se surpreender com eles. Tudo o que posso dizer é que o último Pokémon será Milton. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Essa é uma informação crucial. Axel suspirou claramente em sarcasmo. Ele estava começando a odiar Claire agora, mas estava à mercê dela porque se quisesse sair daquele lugar, não encontraria o portão de saída. O lugar era muito grande. Depois de olhar em volta por algum tempo, Axel pediu para sair. Sabe, para uma pessoa que vai ter uma batalha de ginásio amanhã, você não parece muito estressado. Normalmente vejo treinadores planejando e treinando seus Pokémons, comentou Claire. Não estou estressado. Só vai ser um pouco mais difícil do que batalhas normais de ginásio. Só isso. Já lutei contra muitos líderes de ginásio poderosos no passado, disse Axel. Desejo-lhe boa sorte e espero que me ajude a ganhar minha aposta, disse Claire se despedindo. Eles já estavam perto do portão de saída agora. Axel se despediu e foi para o campo de treinamento. Ele reservou o campo de treinamento por 3 horas e chamou 3 de seus Pokémons, Togetic, Aerodactylo e Primeape. Eu não chamei vocês aqui para treinar, mas a batalha de amanhã vai ser tão difícil quanto a batalha de ginásio anterior. Eu já disse isso a vocês. Nós já fizemos nossos planos, mas agora eu acho que deveríamos mudar um pouco nossa escalação e nossa estratégia de batalha, disse Axel. Todos os 4 começaram a discutir. Axel poderia fazer isso sozinho e apenas contar o resultado para seus Pokémons, mas ele queria o envolvimento da equipe, pois isso melhoraria os Pokémons também. Senhoras e senhores, alguns meses atrás, um treinador veio para a região de Johto e fez seu nome. Este não é um treinador normal, mas um dos treinadores mais poderosos e talentosos de sua geração. Todos nós conhecemos seu nome. Axel, 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 Axel. As pessoas começaram a gritar seu nome.
Axel estava na sala de espera. Ava tinha vindo para encontrá-lo e disse que agora eles se encontrariam no estádio. O comentarista era profissional e sabia como irritar os fãs. Mas dessa vez, ele veio aqui para desafiar um dos ginásios mais difíceis da nossa região. Sim, o ginásio Cidade Vara de Ouro. Ele conseguirá vencer o líder do nosso ginásio ou será humilhado na frente de todos nós? Não quero desperdiçar o tempo de ninguém. Vamos primeiro dar as boas-vindas à nossa líder de ginásio, Ava Whitney. Ava, Ava, Ava. A multidão começou a gritar seu nome quando ela chegou ao estádio e acenou com a mão para cumprimentar todos. Agora, vamos dar as boas-vindas ao desafiante, Axel Blaze. A multidão também começou a gritar o nome de Axel, mas Axel percebeu que Ava tinha muitos fãs em comparação a ele. Isso era de se esperar, pois esta era a cidade dela. Axel veio acenando para a multidão. A multidão ficou animada para ver uma batalha emocionante. Axel, você acha que vai ganhar hoje? Perguntou Ava. É claro que eu não teria vindo aqui se não pensasse assim, disse Axel. Essa é uma boa atitude para se ter, mas a atitude só vai te levar até certo ponto. Esteja preparado porque eu não vou esconder nada, disse Ava. Axel assentiu e o árbitro veio até o meio para dizer as regras. Antes do início da batalha, deixe-me contar as regras desta batalha de ginásio. Esta é uma batalha de ginásio de 3 contra 3 pokémons. Apenas o desafiante pode mudar seus pokémons durante a batalha. Se a batalha terminar empatada, o desafiante será considerado vitorioso. Como este é o segundo ginásio do desafiante, o líder do ginásio só pode usar pokémons da categoria de classificação rara. O líder do ginásio e o desafiante não podem usar nenhum item durante a batalha de ginásio. O líder do ginásio eliminará seus pokémons primeiro. O líder do ginásio só pode usar pokémons do tipo normal. Estas são as regras da batalha de ginásio. Vocês dois estão prontos para a batalha? Sim, eu sou. Sim, eu sou. Bom, a líder do ginásio deve enviar seu primeiro pokémon, disse o árbitro. Saia, Ursaluna! Gritou Ava enquanto jogava uma pokébola no ar e... Roar! Era um grande pokémon quadrúpede marrom escuro, parecido com um urso, com uma pele cinza ao redor das costas, patas e cauda redonda. A pele tinha 9 espinhos marrons retangulares nas costas e 4 espinhos retangulares em cada lado da cabeça. As patas dianteiras têm 5 garras cada, enquanto as patas traseiras têm 3 garras. Seu rosto tinha um círculo amarelo claro que lembrava uma lua cheia na testa. 2 sobrancelhas cinzas que lembravam nuvens e um focinho amarelo claro que continha um nariz pequeno e preto e dentes caninos afiados. Esta era Ursaluna. Eu esperava por isso, disse Axel e inspecionou o Pokémon. Ele teve um palpite de que o líder do ginásio havia encontrado uma evolução para este Pokémon e ele estava certo. Ursaluna era um monstro de Pokémon no jogo. Ele tinha um status de ataque muito alto e embora lhe faltasse muita velocidade e ataque especial, não havia necessidade de se preocupar com ele, pois tinha alta defesa e boa defesa especial também. Mas esse era o mundo real e ele não sabia o quão bom era até ver com seus próprios olhos. Nome do Pokémon, Ursaluna, idade, 4 anos. Classificação do Pokémon, classificação rara. Tipo de Pokémon, normal terrestre. Habilidade, coragem, 60%. Habilidade oculta, enervar, 45%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 3.800 ataque, a mais. Agilidade, D defesa, A. Ataque especial, D mais defesa especial, C++. Este era um Pokémon poderoso. Primeiro, sua saúde era alta demais para um Pokémon de classificação rara. Também parecia que estava muito perto de atingir a classificação elemental, pois a maioria de suas estatísticas eram altas o suficiente. Ele também sabia muitos movimentos úteis. Esta seria uma batalha difícil. Axel ficou surpreso que ele conhecia 2 novos movimentos que eram muito raros para um Pokémon de classificação rara. Ele olhou para a descrição dos movimentos. Swamp. Cria um pântano com um raio de 4 metros ao redor dele. O usuário pode aumentar sua velocidade enquanto se move por ele e a velocidade do inimigo diminuiria. Manipulação de turfa. Manipule turfa para disparar ataques de turfa afiados e também cubra o inimigo com turfa, o que diminuiria sua velocidade e também dificultaria sua reação. Esses foram alguns movimentos interessantes. Ambos os movimentos se concentraram em diminuir a velocidade do inimigo. Foi muito bom, pois a velocidade de Ursaluna era bem lenta. Seus outros movimentos também foram muito impressionantes. A maioria de seus movimentos de ataque eram movimentos físicos e isso podia ser entendido como o Pokémon se destacava em ataques físicos. Sabe de uma coisa? Você é o primeiro a não ficar surpreso ao ver minha Ursaluna. Recentemente descobri sobre a evolução dela. Quer saber sua forma pré-evoluída? Perguntou Ava. Não, eu já sei sobre isso, respondeu Axel, o que a deixou ainda mais irritada. Ao contrário de Axel, a multidão ficou completamente louca depois de ver Ursaluna. Ava descobriu sua forma evoluída há apenas 6 meses. Foi uma surpresa até para ela e ela manteve isso escondido do público por algum tempo. O público recebeu alguns rumores sobre isso, mas foi isso. Vê-lo pela primeira vez foi uma revelação para eles. Ava assumiu a responsabilidade de explicar a forma pré-evoluída de Ursaluna e suas características. Ela também começou a contar sua natureza e o quão diferente ela era de sua forma pré-evoluída. Ela estava fazendo seu trabalho como líder de ginásio. No entanto, ela não contou como ela evoluiu. Foi mantido escondido por algum motivo. Desafiante, elimine seu primeiro Pokémon, disse o árbitro. Saia, Togetic, disse Axel. Togetic saiu e então começou a voar no ar. Sua expressão mudou quando viu seu oponente e então foi até Axel para observar seu oponente. No momento em que saiu, Ava já sabia que era um Pokémon de classificação elemental. Ela silenciosamente amaldiçoou sua sorte.
Ela queria que Ursaluna vencesse a primeira batalha e agora seria apenas um sonho impossível. Togetic era um Pokémon do tipo normal, voador, e Ursaluna era um Pokémon do tipo normal, terrestre. Tipos voadores eram imunes a tipos terrestres. Também era um rank mais alto e Togetic era normalmente considerada um Pokémon forte, e sendo uma líder de ginásio, ela não pode mudar seu Pokémon. Então havia muito pouca chance de Ursaluna vencer. Ava sabia que conseguiria lidar com um Pokémon de nível elemental, mas se Axel tivesse mais de um Pokémon de nível elemental, essa seria uma batalha difícil até para ela. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Estou pronto. Eu sou. Legal, que a batalha comece. Capítulo 705. Antes que Axel pudesse dizer qualquer coisa, Togetic brilhou em luz roxa. Então brilhou em luz escura, olhou para cima e abriu a boca para soltar dia ensolarado. Tudo isso foi feito em um movimento rápido e foi muito rápido. Havia uma razão para isso. Togetic vinha treinando em visão futura Nashplot e dia ensolarado, continuamente por um longo tempo. Ele percebeu que em uma batalha precisaria desses 3 movimentos primeiro. A essa altura, Ursaluna havia usado o Swamp e criado a área ao redor dele no pântano. O estádio tinha pedras e solo duro, mas também havia algumas pedras macias. Ursaluna não era um Pokémon de classificação rei que pudesse modificar seus arredores em uma grande área. No entanto, algo interessante aconteceu. Ursaluna começou a usar o pântano repetidamente e a área começou a aumentar. Togetic, use extrasensorial e puxe-o em sua direção, disse Axel. Togetic deu um longo grito e então, de repente, Ursaluna sentiu que seu corpo estava sendo puxado por uma força invisível. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu se segurar. Então, ela veio voando em direção a Togetic. A cena era tão bizarra que nem Ava teve tempo de dizer nada. Conforme se aproximava, Togetic já estava carregando um poderoso lança-chamas. Bum, bum. Extrasensorial Togetic nível 40. O alvo é pego e jogado no chão com poder. Há 25% de chance de que o alvo recue. Nível 45. Repulsão e atração podem ser feitas se o alvo estiver próximo do usuário. Quando chegou perto, Togetic disparou um poderoso lança-chamas a queima-roupa em direção a Ursaluna e ela foi lançada de volta. Togetic não deixou que desse muito tempo para se levantar e já usou o golpe aéreo. Isso também o atingiu bem no peito. Togetic se virou, pois ia usar outro movimento quando Togetic percebeu que, embora soubesse que seria atingido, ainda estava usando o Swamp para aumentar a área de Swamp, e muito em breve metade do estádio estava coberto de pântano. Axel não conseguia entender por que estava fazendo isso. Togetic estava voando e não seria afetado pelo movimento. Só o tornaria um pouco mais rápido e pronto. Ursaluna, acho que está na hora. Não devemos fazê-los esperar por muito tempo, disse Ava. Naquele momento, Togetic estava dentro da área do pântano e voava a uma distância baixa. Use alta potência, disse Ava. Axel agora podia dizer que essa líder de ginásio era totalmente estúpida. Ela não sabia que movimentos do tipo terrestre eram ineficazes contra pokémons do tipo voador, mas de repente algo aconteceu. Axel não conseguia nem ver o movimento de Ursaluna e então Togetic foi mandado voando para o chão. Felizmente, ele não pousou no pântano e apenas pousou bem ao lado dele. Togetic usa desejo e então se recupera, disse Axel. Axel sabia que o ataque era do tipo terrestre, mas por que isso afetou Togetic? Ele simplesmente não conseguia entender. Surpresa? Bem, só posso te contar depois da batalha, disse Ava com um sorriso. Enquanto Togetic usava desejo e recuperava um pouco de sua saúde, Ursaluna estava carregando um hiper-raio, e no tempo que levou para carregá-lo, ele parecia muito poderoso. Togetic use defesa de ovo e tente desviar do ataque, gritou Axel. Não importa o que hiper-raio era um ataque poderoso. Ele tinha muitas desvantagens em velocidade, mas era um ataque poderoso. Togetic usou Egg Defense e ele se cobriu enquanto tentava desviar, mas isso foi muito repentino e ele não conseguiu se mover corretamente devido a um ataque anterior. O raio atingiu a concha defensiva e felizmente Togetic estava protegido. Ursaluna agora use cavar e depois descansar. Por algum tempo, Axel sentiu que Togetic poderia obter seu espaço muito necessário para se reajustar. Mesmo que estivessem lutando contra um Pokémon de classificação rara, a batalha estava ficando muito difícil. Então ele percebeu que Ursaluna também estava ganhando tempo. Togetic, procure por Ursaluna, disse Axel. Ele tinha usado cavar para ir para o subterrâneo e então tinha usado descanso para se recuperar. Axel também tem pokémons do tipo terrestre e ele sabia que mesmo um pokémon do tipo terrestre de nível rei não poderia ficar no subterrâneo por muito tempo. Muito menos um pokémon de nível raro. Então, ele deve sair em breve. Mas ele tinha usado descanso, o que significa que ele estava dormindo. Então, ele não vai sufocar e morrer ali mesmo? Ou isso é tudo um plano e aquele pokémon não tinha ido para o subterrâneo? Isso também pode ser possível, pois devido ao pântano, Axel não consegue ver o buraco. Togetic dispare um lança-chamas aí mesmo, disse Axel. Togetic disparou um poderoso lança-chamas. Ele foi capaz de remover o pântano naquela área e Axel pôde ver que não havia buraco. Mas Axel não pôde confirmar se aquele lugar era o lugar exato em que ele havia usado cavar. A área que agora estava limpa foi novamente substituída por pântano ao redor da área. Isso estava realmente ficando frustrante. Então, depois de usar o lança-chamas mais 2 vezes, Axel finalmente viu todo e dessa vez todos puderam ver que Ursaluna estava avançando em direção a Togetic. Como estava no pântano, sua velocidade era excepcional, mas naquele momento, o novo movimento passivo de Togetic foi acionado e ele sentiu que algo muito ruim aconteceria se ele ficasse ali. Então, ele desviou mais cedo e conseguiu desviar do ataque. Ursaluna pulou para usar Trash, mas falhou e naquele momento Togetic se preparou para o segundo ataque. Ursaluna virou novamente.
Sua velocidade era muito rápida até para Togetic desviar. Ela avançou em direção a Togetic em alta velocidade. Como a velocidade era tão alta, Togetic só podia fazer uma coisa antes de atacar, que era usar extrasensor para repelir o inimigo. No entanto, o repel também exigia muita resistência, dependendo do peso do Pokémon, e Ursaluna era muito pesada. Então, ele não usou o movimento com força total, mas o usou de tal forma que foi capaz de desviar do ataque e repeli-lo brevemente por alguns segundos. Ursaluna estava pronta para seu próximo ataque quando Ava lhe deu algumas instruções. Ursaluna, use tambor de barriga, e depois use manipulação de turfa, disse Ava. Ursaluna se levantou e começou a bater no peito com sua mão em forma de garra. Numerosos ferimentos podiam ser vistos em seu peito, mas agora parecia que não estava tão bravo quanto antes. Mas seu status de ataque havia aumentado para um nível muito alto. Axel deve admitir que Ava era uma treinadora muito capaz. Se Ursaluna tivesse usado a terceira carga, ela teria ficado confusa e Togetic teria tirado vantagem disso. Mas em vez disso, Ava disse para ele usar tambor de barriga. A dor de usá-lo o fez sair do seu estado de raiva e ele não estava mais confuso. Suspiro, devo admitir que você é um treinador muito capaz. É muito raro ver tamanha criatividade em uma luta, disse Axel para Ava. Ursaluna agora começou a usar turfa de seu corpo para jogá-la como um projétil de alta velocidade. Togetic estava fazendo de tudo para desviar. No entanto, alguns deles estavam presos ao corpo de Togetic e isso estava diminuindo a velocidade de Togetic, pois estava ficando mais pesado e lentamente descendo para o chão. É novidade para mim que um desafiante me faça um elogio, mas eu não me importo. Qual Pokémon você vai usar em seguida? Perguntou Ava em confiança porque dessa vez Ursaluna estava realmente ganhando. Sabe, eu teria realmente perdido se não tivesse usado Togetic nessa batalha. Acho que estou com sorte hoje, disse Axel. O que você quer dizer? Foi nesse momento que o relógio na mão de Axel de repente fez um barulho de clique. Togetic, agora! Gritou Axel. Os olhos de Togetic brilharam na cor roxa enquanto ele usava a extrasensorial, com força total para atrair Ursaluna para seu caminho. O movimento foi tão repentino que nada pôde ser feito. Todos assistiram enquanto Ursaluna voava em direção a Togetic. Bem na hora, Togetic recuou e Ursaluna agora estava onde Togetic estava há apenas alguns segundos. E então, bang! Uma onda enorme de poder psíquico surgiu do nada e Ursaluna foi atingida. Esta era a visão do futuro. O movimento levaria 5 minutos para pousar, ele pousaria no mesmo lugar onde foi usado pela primeira vez. Então, Axel estava cronometrando o ataque e disse a Togetic para estar no mesmo lugar 15 segundos antes de ser atingido. Houve uma grande explosão quando a água dos pântanos foi elevada no ar e caiu. Demorou um pouco para clarear, mas finalmente todos puderam ver que Ursaluna havia desmaiado. Ursaluna não consegue lutar. Togetic vence o primeiro round. A líder do ginásio é solicitada a enviar seu segundo Pokémon. Todos ficaram surpresos ao ver o resultado, pois foi muito repentino. Ava também levou alguns segundos para se acalmar enquanto chamava Ursaluna. O estádio foi mudado e não houve mais pântano. Enquanto a multidão ficou surpresa com o final explosivo da batalha, Ava entendeu por que ela perdeu. Depois de usar movimentos como tambor de barriga, sua saúde já estava muito baixa e sua defesa especial também não era louvável. Visão futura, era um ataque muito poderoso. Era por isso que havia tantas restrições nele. Com Togetic sendo um Pokémon de classificação elemental, não é de se admirar que ela tenha perdido sua primeira rodada. A primeira batalha Pokémon na batalha de ginásio foi importante. Ela definiria a pressão da batalha. Agora a pressão estava sobre ela para fazer um retorno. A líder do ginásio deve enviar seu segundo Pokémon, disse o árbitro novamente. Eu sei, resmungou Ava e jogou uma nova Pokébola no ar. Era um Pokémon quadrúpede cervídeo. Tinha uma pelagem bronzeada com uma barriga creme e algumas manchas nas costas. Sua cauda era grande, curta e redonda, e cada uma de suas pernas terminava em um casco preto. Tinha um nariz grande e marrom e um par de chifres de cor creme claro, cada um com uma orbe preta no centro. O formato dos chifres e dos orbes pretos fazia com que eles se assemelhassem a olhos. Era um Stantler. Axel esperava que ela usasse um Girafarig. Isso foi uma surpresa e tanto. Stantler não era um Pokémon fraco. Nos jogos pode ser, mas aqui era diferente. A evolução de Stantler ainda não havia sido encontrada. Se fosse, seria uma situação muito problemática. Axel agora começou a perceber que muita evolução não havia sido descoberta. Mesmo que não estivesse em sua forma totalmente evoluída, Stantler era um Pokémon problemático. Seus chifres e aqueles orbes tinham o poder da ilusão. Isso seria um problema, porque até agora, nenhum dos seus jovens Pokémons tinha o poder de resistir àquelas ilusões. Primeiro, ele nem sabia se tinha um movimento que pudesse causar ilusões. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim. Não, disse Axel e chamou Togetic. Ele então pegou outra Pokébola e chamou Aerodactyl. Um grande Pokémon com asas longas apareceu. Sua boca esticada com grandes mandíbulas era uma visão para se ver. Não que Aerodactyl nunca tivesse sido visto antes, mas ainda era um Pokémon raro de se ver. Axel então olhou para Stantler para ver suas estatísticas. Capítulo 706. Nome do Pokémon, Stantler, idade 6 anos. Classificação do Pokémon, classificação rara. Tipo de Pokémon, normal. Habilidade, intimidar, 60%. Habilidade oculta, Sap-Siper, 45%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 2800 ataque, B+. Agilidade, B defesa, C++. Ataque especial, D defesa especial, I. Axel ficou confuso ao olhar para suas estatísticas.
Como ele esperava que a dificuldade aumentasse, ele não achava que Stantler seria mais fraco que Ursaluna. No entanto, as estatísticas estavam na frente dele. Stantler era muito mais fraco que Ursaluna em quase todos os aspectos. Sua saúde não era satisfatória, suas estatísticas eram mais baixas e seu conjunto de movimentos também era muito confuso. Ele havia aprendido uma variedade de movimentos de diferentes tipos. Foi isso que confundiu Axel. Aprender um movimento de diferentes tipos levaria mais tempo do que seu próprio tipo. Então, os Pokémon só aprendem movimentos necessários de outros tipos. No entanto, Stantler havia aprendido muitos movimentos que não eram de tipo normal. Confuse Rei, Hipnose, Desencabeçada, Psychild Bash, Terremoto, Wild Charge e Illusion. Todos esses eram de tipos diferentes. Ele estava preocupado com esse novo movimento chamado Illusion. Então ele olhou para a descrição do movimento. Ilusão. Ao olhar diretamente para seus chifres e os orbes negros, o usuário tem o poder de manipular a mente do inimigo e pode fazê-lo cair em ilusões. Agora, esse era um movimento poderoso se Axel não tivesse ideia sobre isso. Mas agora que ele sabe sobre isso, o movimento foi basicamente inútil. Aerodactyl, não tente olhar para seus orbes e chifres pretos. Eles causarão ilusões em você, disse Axel telepaticamente. Seria um pouco difícil lutar sem olhar para seus chifres, mas não era impossível. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Tudo bem, que a batalha comece. Stantler, trabalhe duro. Aerodactyl, use tempestade de areia, disse Axel. O ambiente mudou muito em questão de segundos. Stantler começou a pular e ficar animado para a batalha. Ele estava usando Elaborar, enquanto o estádio estava cheio de rajadas poderosas de areia. Uau, o poder da tempestade é louvável. É surpreendente que seja apenas um Pokémon de classificação rara, disse um da multidão. O homem parecia ser algum tipo de treinador experiente. Houve alguns acenos de satisfação com o movimento Sandstorm. O movimento já havia passado do nível 45 e se tornado muito poderoso. Stantler então começou a usar Confuse Rei e Hipnose, mas devido à tempestade, Aerodactyl foi facilmente capaz de desviar deles. Aerodactyl também não estava tendo sorte em acertar Stantler. Uma das principais razões para isso era devido a ele ser incapaz de olhar para seus chifres. Então, ele teve que olhar para baixo em seus pés e então assumir o ataque. Aerodactyl já havia usado Rocha Polida para aumentar sua velocidade, mas Stantler também não estava parado. Ele usou Wild Charge e correu em direção a Aerodactyl. Mesmo em uma tempestade tão feroz, sua velocidade era louvável. A visão de Stantler havia sido comprometida devido à tempestade, mas o mesmo poderia ser dito de Aerodactyl. Claro, ele estava acostumado a esse tipo de tempestade e conseguia navegar muito bem, mas como estava olhando para baixo o tempo todo, era difícil desviar do ataque. Vendo que Stantler estava correndo em sua direção, Aerodactyl começou a voar alto no céu para desviar do ataque. Mas surpreendentemente, Stantler pulou alto no céu. O salto foi realmente algo diferente, pois foi capaz de atingir Aerodactyl bem no rosto. Enquanto descia, Stantler foi atingido por pedras pontudas invisíveis e caiu no chão. Aerodactyl aproveitou e usou um hiperraio de potência máxima bem na sua cara. Devido à tempestade, não estava claramente visível, mas Axel pôde dizer que foi atingido. Aerodactyl não lhe deu muito tempo e correu em direção a Stantler para usar o movimento triturar. Aerodactyl podia literalmente ouvir um som de trituração quando mordeu Stantler. Ele balançou sua boca grande e jogou Stantler no ar enquanto ele caía no chão. Aerodactyl agora estava pronto para terminar esta batalha. Esse movimento deve ter quebrado alguns de seus ossos e ele pode não ser capaz de lutar novamente. Aerodactyl prosseguiu para carregar outro hiper-raio. Ele queria terminar esta batalha em grande estilo, mas então algo aconteceu. Algo diferente e algo que ele não esperava. Como a poeira ainda não tinha se dissipado, Aerodactyl só conseguia ver uma silhueta amarela se movendo em um ritmo rápido em sua direção. Aerodactyl sabia que não poderia se esquivar do ataque porque a distância não era muito grande. Então, ele deu um rugido baixo e parecia que pedras invisíveis estavam atingindo aquela silhueta amarela, mas aquela figura ainda estava se movendo em um ritmo rápido. Bang! Aerodactyl foi atingido pelo ataque enquanto voava para longe e caía no chão. Este era Stantler e ele estava usando Wild Charge. Axel não sabia como ele poderia usar aquele ataque quando estava gravemente ferido no último movimento. Muitas coisas estavam passando pela sua cabeça enquanto Aerodactyl tentava se levantar. Era um movimento do tipo elétrico e era super efetivo contra ele. Aerodactyl foi capaz de mover aquelas pedras invisíveis, pois havia evoluído para pedra furtiva recentemente. Pedra oculta, Aerodactyl nível 40, pode usar esse movimento por 7 minutos. As rochas são mais pontudas e estão mais escondidas do que antes. Normalmente, um Pokémon de mesmo nível não seria capaz de vê-las. Nível 45, o usuário pode manipular e mudar a direção das pedras como desejar. No entanto, consome muita estamina. Mas mesmo isso não foi o suficiente para escapar daquele ataque. Para ser honesto, Pedra Oculta era apenas para surpreender o inimigo. Não tinha alto poder de ataque e como a investida era tão rápida e forte, não teve efeito algum. Quando Axel olhou para Stantler, ele descobriu que ele estava apenas levemente ferido e pronto para ir. Ele então percebeu a razão para isso. Então, ele usou o substituto como meio-tempo, murmurou Axel. Ava era uma líder de ginásio muito experiente e poderosa. Pouquíssimos treinadores conseguiam treinar seus pokémons para usar movimentos precisos em momentos precisos. Enquanto isso, Aerodactyl estava super bravo. Já dava para ver que Stantler era mais fraco que ele e só estava vencendo devido a melhores estratégias. Ele olhou para o céu e deu um rugido enorme. Roou a rir inesperadamente e ele começou a brilhar com uma cor amarronzada e azulada. Jin. A defesa especial do Aerodactyl subiu para o nível S. Jin. Aerodactyl preencheu todas as condições para subir de nível. Jin.
A Aerodactyl está subindo de classificação. Axel simplesmente não conseguia acreditar. Ele estava basicamente subindo de nível devido à sua raiva. Ele não sabia como sua defesa especial surgiu tão de repente, mas isso seria muito interessante. Agora, ele estava confiante de que venceria essa batalha de ginásio. Oh meu Deus! A Aerodactyl está subindo de classificação no meio da batalha. É uma visão muito rara de se ver. Espero que os espectadores não percam. Agora, já que está subindo de classificação, isso significa que Axel vai vencer esta rodada também? Disse o locutor para atrair a multidão. A multidão estava naturalmente animada para ver esse desenvolvimento. Eles precisavam de mais animação e conseguiram. Do outro lado, Ava estava estalando a língua em frustração. O aumento de nível não só aumentaria seu poder para uma margem maior, mas também curaria todos os seus ferimentos anteriores. Isso certamente afeta sua estratégia de batalha. Ava começou a fazer seus próprios planos agora. A subida de raro para elemental é uma subida importante. Então, levaria algum tempo para o processo de subida de nível ser concluído. Já que Stantler não pode interferir com a Aerodactyl durante esse tempo, terei que fazer alguns planos, pensou Ava. Stantler primeiro use substituir e depois descansar, disse Ava. Usar movimentos como descansar pode ser catastrófico durante a batalha, mas como a batalha foi pausada por cerca de 10 minutos, Stantler teve a liberdade de usá-lo. Outro Stantler idêntico surgiu do nada e ambos os Stantlers descansaram fechando os olhos. Era uma visão surreal e Axel veio a saber que Ava tinha de alguma forma modificado o movimento substitute. Isso ia ser difícil e ele estava conseguindo tudo isso no rank de Aerodactyl. Depois de descansar por 5 minutos, ambos os Stantlers pareciam cheios de energia e um deles usou o movimento cavar e caiu. Axel não conseguia dizer qual era o verdadeiro. O que estava no chão estava usando movimentos como elaborar para se carregar e depois de usá-lo várias vezes, começou a usar movimentos como hipnose e confuse rei. Em toda a área, Axel não estava ficando realmente confuso. O que diabos Ava estava tentando fazer? Logo quando a Aerodactyl saiu de seu processo de aumento de classificação, Roaror ele deu um rugido enorme olhando para o céu. Ele sentiu como se cada célula em seu corpo tivesse se energizado a um grau não natural. Ele não conseguia acreditar que poderia atingir tal poder. Ele sentiu que estava no topo do mundo e agora poderia dominar o mundo inteiro. Axel podia ver que o rank up tinha bagunçado seu cérebro. Então ele disse apressadamente a Aerodactyl: controle-se. Você ainda está em batalha e não olhe para seus chifres. Então você sabia sobre os chifres, pensou Ava e sorriu. Embora Axel gritasse, a Aerodactyl não ouvia nem um pouco. Não sentia que precisava ouvi-lo. Tamanha era a adrenalina que sentia após a elevação de nível. Ele olhou Stantler diretamente nos olhos e deu um rugido enorme. Roar ele voou alto no céu e começou a usar ataque de asa. As asas pareciam ter se transformado em lâminas longas e afiadas. Sua velocidade também aumentou quando ele foi direto para Stantler e o atingiu com um poderoso ataque de asa. Ataque de asa, Aerodactyl nível 40. As asas agora são mais fortes e afiadas devido ao ar comprimido. A velocidade do usuário aumentaria ao usar esse movimento. No entanto, mesmo que o ataque tenha sido um golpe, Stantler não pareceu ter sido tão afetado. Ele estava pronto para atacar novamente e isso surpreendeu a Aerodactyl. Ele pensou que o movimento seria um finalizador. A Aerodactyl então começou a atacar com todos os tipos de ataques, mas Stantler não foi muito afetado. Parecia que Stantler tinha se tornado de alguma forma o deus da defesa, aguentando todos os golpes e acertando a Aerodactyl com mais poder do que antes. A pressa de subir de nível começou a diminuir e finalmente, foi possível ouvir o grito de Axel, e então de repente tudo mudou. A cena ao redor dele rachou como vidro e se desfez em muitos pedaços. A cena onde ele estava dominando Stantler agora era muito diferente. Primeiro, ele sentiu que seu corpo inteiro estava queimando. Ele olhou ao redor e descobriu que havia muitos ferimentos em seu corpo. Stantler também não estava indo muito bem. Ele também estava ferido e sua resistência também estava muito baixa. A Aerodactyl percebeu o que tinha acontecido. Ficou dentro da ilusão por 5 minutos de batalha. Aerodactyl, você consegue lutar? Perguntou Axel, pois a Aerodactyl tinha vários ferimentos no corpo e sua resistência também estava muito baixa. Ele olhou para os chifres de Stantler e caiu na ilusão. Ele olhou para Stantler, seus olhos focados estritamente em seus pés, então deu um rugido enorme. Roar não iria acontecer sem luta.